Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Como eu sempre digo, aquele podcast que sempre vai trazer uma mensagem, um testemunho para edificar a sua vida. E hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer aqui o meu primeiro pastor. Foi ali que eu me derramei, que eu me consertei, que eu fui aceito por Jesus. Foi na igreja desse homem de Deus que já nos conhecemos, já tem... Vou falar a idade não, senão o nego vai... Mas tem muito tempo. Ele é uma pessoa, assim, excepcional. Eu tô falando do pastor, ou como é que chama? Apóstolo agora? Eu prefiro pastor. Luciano Regis, seja muito bem-vindo, pastor. Ô Júlio, que alegria estar aqui, prazer imenso estar aqui, depois de tanto tempo de caminhada, de tanto tempo em que a gente tem andado, que visto Deus fazer coisas poderosas, saber do que Deus está fazendo na sua vida, é extremamente importante, mandando, claro, um abraço ao programa Religados e a todos os ouvintes e aqueles que de alguma forma participam, colaboram e multiplicam. Amém, amém, amém. Gente, então, como eu falei, eu sou nascido e criado em Nilópolis, pastor Luciano também. E para quem não sabe, a igreja fica ali na Rondon Gonçalves, né? Rondon Gonçalves, 1862, ali no centro de Nilópolis. Centro de Nilópolis. Eu morava na França Leite. Uma rua depois. E foi ali que eu passei e tal. Falei, pô, cara, eu vou entrar aí. Eu tava procurando uma casa, orando a Deus, para Deus direcionar para onde Ele queria que eu congregasse. E ali eu entrei e fiquei bons anos ali. Graças a Deus. Foi ali que eu fui pro encontro, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali eu conheci pessoas maravilhosas como Joel, ali eu conheci Dioguinho Menezes, um beijo. Nossa, muita gente maravilhosa. Luiz, enfim, todos do projeto Restaurando Vidas, um beijo no coração de cada um de vocês. Mas agora vamos lá, porque o negócio... Isso aí, meu irmão. Hoje a gente vê o pastor Luciano Regis, o apóstolo Luciano Regis, mas poucas pessoas sabem, né, a transformação que Deus fez na sua vida, né, o testemunho, né, a caminhada, porque hoje muita gente gosta de apontar o dedo, falar, lá, pra fulano, pra ciclano, mas não sabe... O passado. Então, pastor, diz pra mim, quem foi o Luciano? Então, minha história, ela é longa, né? E a gente vai tentar aqui resumir. Luciano foi um menino que tinha uma mãe cristã, serva de Deus vivo, e um pai diretor de escola de samba. Então, meu pai, ele tentou me projetar para assumir o papel dele, dar prosseguimento em tudo aquilo que ele fazia. Eu nunca gostei de escola de samba. Eu nunca desfilei na minha vida, nunca quis isso para minha vida. Acredito também até porque minha mãe orava por mim sem cessar e Deus permitia assim que esse sentimento ficasse no meu coração, que eu não me bandeasse para esse lado. No entanto, eu disputava campeonato de surf, eu pegava onda há muito tempo atrás e me envolvi nas drogas. E lá fiquei 10 anos. E aí, esses 10 anos, minha mãe juntou com umas guerreiras de fé, jejuando e orando por mim sem cessar, até que um dia, num culto na casa de uma dessas irmãs, Deus começou a falar poderosamente comigo, me levou para uma determinada igreja, não há problema nenhum falar, eu fui lá na Nazareno, do pastor Pedro Paulo, fui parar no retiro de carnaval. E no retiro de carnaval, nesse encontro, Deus fez algo extraordinário, porque Deus sabia que eu precisava de algo além do tradicional para ser marcado. E a igreja do Nazareno era uma igreja tradicional, é uma igreja tradicional. E pela primeira vez na história, o pastor convidou, na época, e hoje meu amigo, pastor Edson Fabiano, que há muitos anos também não vejo, que era da Assembleia de Deus,
para pregar no acampamento de jovens, né? Do acampamento em si de carnaval da igreja. E Deus usou esse cara de maneira absurda. Pastor Edson, ele tocava cavaquinho para muitos cantores famosos. E aí Deus mudou a vida dele também, e aí ele foi muito usado para a minha vida, e lá eu me converti. E Deus começou a fazer algo muito rápido na minha vida, me tirou, então, de uma igreja tradicional, me levou para a Assembleia, mas já dizendo que ia fazer algo diferente na minha vida, que eu me preparasse. Então eu sempre estudei muito, mas antes de entrar nessa parte, eu fui um moço envolvido 10 anos com drogas, tinha tudo para ter sucesso em algumas áreas do surf e perdi isso, joguei fora por causa das drogas. Trouxe muita preocupação lá dentro de casa, mas tinha uma mãe, graças a Deus, muito sábia, que orou por minha vida, que jejuou pela minha vida e que Deus honrou a sua fé, não apenas me salvando, me libertando, me batizando com o Espírito Santo, mas me levantando. Eu tive o privilégio de pastorear minha mãe. Isso é um privilégio para qualquer homem, para qualquer filho e para qualquer um que um dia queira se chamar de servo de Deus, né? Eu lembro de chegar na igreja e sua mãe sempre lá. Chegava lá, sempre que eu chegava ela já estava, era incrível. Ela sempre estava. Então, realmente, o projeto ali era muito acolhedora, muito família. E ali eu me sentia muito bem. Muito bem. Essa é a nossa característica, né? Eu luto por isso, para que a igreja seja uma igreja acolhedora. É óbvio que a gente erra em algumas coisas, ou em muitas coisas, né? Porque nós somos falhos, mas a gente tenta acolher o máximo possível. Então, aí, como foi essa sua caminhada na Assembleia, né? Então já era mais pentecostal, né? Mas vamos dizer assim. E daí você trilhou esse caminho foi galgando de membro, foi, como é que eu vou dizer? Seguindo os passos ali dentro da congregação. Então, Júlio, Deus fez algo muito rápido na minha vida e usando uma das minhas irmãs na fé, essa ainda viva, as outras quase todas já partiram, ela disse isso. Ela disse, olha, Deus vai fazer algo na tua vida. Deus usou ela para minha vida, que ele ia fazer algo muito rápido e muito grande na minha vida. Ela olhava para mim, via uma plantinha nascendo, de repente uma árvore grande, muita gente chegando e uma grande igreja, que hoje é uma realidade. E naquela época eu ria, porque eu era apenas um maconheiro. Falei, essa mulher tá louca, eu fumo maconha e ela que tá doida. Tá doidona. Entendendo? Mas depois tudo se cumpriu. Na minha vida, então eu preciso recapitular a esse retiro espiritual que eu tive. Eu fui pro retiro espiritual que minha mãe pagou para eu ir e Deus fez eu ir, porque eu não queria ir, óbvio, né? E aí, por causa disso, eu levei mais 4 amigos comigo. Eu fui pro retiro espiritual da igreja com 100 gramas de maconha, 5 gramas de cocaína, 2 vidros de Moura Brasil para deixar o olho claro e um pacote de bala house para tirar o mau hálito, que a maconha deixa. Assim eu fui né, eu tive com o encontro, mas naquela época, retiro espiritual. E graças a Deus, Deus trouxe o pastor Edson na época, que fez uma obra, usou ele para fazer algo na minha vida. E na primeira noite eu me entreguei a Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. Caramba! Numa igreja tradicional. Fui uma coisa maluca. Maluca. Na época, meu pastor Pedro Paulo ficava olhando para mim, sem entender nada, e o Edson Fabiano tentando controlar ele, pegou fogo o salão todo, foi um negócio de doido. Deus marcou um encontro comigo ali e acabou que eu joguei a maconha toda fora, a cocaína fora e decidi, de fato, caminhar com Jesus. A partir dali voltei, não permaneci muito tempo na igreja do Nazareno, não porque a igreja era ruim, mas porque Deus tinha algo rápido a fazer na minha vida. Hoje eu entendo isso, né? Porque quando a gente sai, a gente não consegue ter a visão de Deus e a gente acha que as pessoas não estão entendendo o processo, elas não tem que entender nada, é Deus quem faz mesmo. Uhum. Então Deus vai mover, e Deus não vai pedir permissão A, B ou C para fazer o que ele quer fazer. E, a princípio, nem eu, nem quem está envolvido entende. A gente diz, mas por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque faz parte do propósito, faz parte do projeto. E aí eu fui parar na Assembleia de Deus de Bangu, morando em Nilópolis. Nossa! E aí todo mundo achou que eu tinha ido para lá por causa de cargo, por causa de namorar a filha do pastor. E meu pastor nem casado era.
porque Deus tinha feito uma obra grandiosa, depois mudou a vida dele de maneira extraordinária, e eu fui parar nessa igreja. E como eu fui parar nessa igreja? Eu fui numa consagração, que era uma das consagrações mais famosas do Rio de Janeiro, eu viajei em tudo quanto é lugar, uma consagração 3 horas da tarde, que dava de 2 a 4 mil pessoas, ficava a gente do outro lado da rua. E aí eu fiquei na galeria, né? Subiu eu, um amigo meu, que eu tinha ganhado para Jesus, e aí fomos, mas eu ainda assim novo, convertido. E aí, do nada, aquele pastor Rubens Aquino, já saudoso, falecido, ele olhou para mim e disse: ei, você vai pregar a palavra hoje. Uma multidão. E aí eu tentei, na minha hipocrisia, sem vergonhice, dizer pro cara que eu tinha acabado de ligar para Jesus: olha, tá falando contigo. Bicho covarde, né, cara? Vai lá, que é tudo. A perna tremeu quando eu olhei uma multidão de gente. Falei: Jesus, o que eu vou fazer? Só que tinha um detalhe. Eu me converti, eu li a Bíblia toda 3 vezes no mesmo ano. Caramba! Eu fazia faculdade de Direito, né, quando eu me converti, mesmo viciado. Eu tranquei minha faculdade, porque eu sabia que eu precisava sair daquilo. Tranquei a faculdade de Direito, estudava na extinta Gama Filho. E então fui me dedicar à palavra de Deus, né? Meu pai quis me matar. Meu pai me chamou de tudo quanto é nome, que não é lícito falar aqui, né? Eu dormia com porta trancada, que meu pai falava: eu não tô aqui para criar filho, né? E xingava. Você tá acabando com o meu sonho, eu vou te matar, não tô aqui para criar vagabundo, não tô aqui. O vagabundo era a única coisa que eu podia falar aqui, né? Mas só porque você parou de fumar maconha, aceitou Jesus? Aceitei Jesus e tranquei a faculdade. Caramba, que loucura pra ele. Então, havia um sonho que a gente gerou, né? Eu, minha mãe e meu pai, de um dia me tornar um juiz. Eu entrei para a universidade, eu tinha 16 anos. Eu usei drogas, mas eu sempre fui muito estudioso. Naquela época, hoje eu tenho uma vaga memória, mas naquela época eu tinha mente fotográfica, né? Eu tinha isso a meu favor. Então, eu pegava as coisas muito rápido, entendeu? Então, eu entrei para a faculdade com 16 anos de idade. E aí, quando eu tranquei para o meu pai, foi já numa reta bem avançada, para o meu pai foi um choque. Até porque, naquele momento, ele acreditava que tudo que ele tinha planejado por mim na escola de samba caía por terra. Mas, enfim, Deus fez a obra também, Deus começou a fazer a obra. E aí eu fui parar na igreja, acabou que eu preguei naquele dia. Obviamente não tinha como fugir, que o pastor falou: não, é você mesmo. E como eu li a Bíblia toda, eu comia a Bíblia o tempo inteiro, jejuava e eu só jejuava, orava e estudava. Jejuava, orava e estudava. Porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu podia voltar, eu podia cair, porque eu era viciado. Né? Na época todo mundo dizia: eu paro quando quiser. Para nada, viciado não para, viciado não tem controle, viciado é dominado. Então eu sabia, primeira semana eu tive crise de abstinência. Nossa. Eu me empolei todo, eu tive febre, eu suava frio, mas eu falei com a minha mãe: não deixa eu sair daqui. E Bíblia, jejum, oração, e aí passei essa fase. Bom, chegamos então à Assembleia de Deus, Ministério Creia, Rua da Chita, a minha mensagem. Eu fui pregar. E lá eu comecei a descobrir que o Espírito Santo é extraordinário. Porque quando eu fui pregar, Deus me usou de maneira extraordinária num versículo bíblico de Deuteronômio 1:8, que eu nunca vou esquecer. Entrar e possuir a terra que eu pus diante de vós, tempo bastante já está aqui, entrar e possuir a terra que eu coloquei diante de vós, prometendo vós para Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu entrei nisso. A gente já parou demais, aí eu preguei, né, que eu não vou pregar aqui de novo. E foi um mover tão extraordinário, que aí aquele batismo com o Espírito Santo lá atrás, na igreja tradicional, que isso não tinha 1 ano e pouquinho só. Eu entendi dos dons espirituais que eu tinha recebido, que eu não tinha a mínima ideia. Então Deus começou a falar comigo sobre uma família que estava lá, que a esposa do rapaz estava em fase terminal, e eu não sabia, ninguém sabia, a igreja superlotada. Eu falei: tem uma família aqui que tem uma mulher condenada à morte, o médico deu 3 meses de vida, o câncer já tomou conta do corpo inteiro, e você veio aqui, você não crê no evangelho, você não crê em Jesus, você já foi na macumba, já foi no espiritismo, você já foi tudo quanto é lugar, e você diz: o último lugar que eu vou é lá, porque não tem mais jeito, e você entrou aqui hoje, você entrou na casa de Deus. E para que você saiba disso, Deus está falando comigo da sua família. Eu não sei quem vocês são, mas eu quero saber quem vocês são agora. Naquele momento, o pastor Rubens, que não me conhecia, deve ter se arrependido. O que eu fiz chamar esse menino? Esse menino está acabando com o meu culto, porque se essa família não estiver aqui, vai ser uma chacota só. E a família não se apresentava. E ele ficava me olhando assim, e eu olhando para ele,
Gente, eu estou chamando a família aqui, presta atenção, querido. É uma chamada de cura. Sua esposa não vai ser aqui exposta. Sua esposa vai ser curada agora. Quando eu falei isso, ele levantou. E era um senhor de 50 e poucos anos de idade naquela época, português, grandão, levantou. Quando ele levantou, ele disse, a família é minha. A família estava sentada toda na mesma cadeira. E ele deixou a cadeira de roda, que a esposa dele não andava mais dentro do carro. Ele veio com ela no colo. Só que ninguém nem percebeu. E aí ele pegou a esposa no colo e levantou, essa aqui é minha esposa. Quando ele levantou a esposa era pele e osso. Eu falei, vem aqui a família toda agora, porque chegou a hora da cura. Quando veio a família toda, todos se entregaram a Jesus. Esse cara era um cara bem rico em Campo Grande. Eu não sabia, fui saber isso depois. E aí sentamos a esposa dele na cadeira, e aí eu orei, ministramos sobre ela, e ela foi curada. Na hora, ela começou a vomitar, e saiu um monte de placa. E aí, como Deus tinha dito, estava dizendo que estava curada, eu falei, você está curada agora, a partir de hoje, para a glória de Deus. E nesse momento, ele disse, então, está aqui um desafio, se minha esposa estiver curada. Eu tenho um salão de festa no centro de Campo Grande, esse salão de festa vai virar igreja. Eu vou dar para o senhor pastorear. Eu falei, não sou nem da igreja, não sou pastor não, sou novo convertido. Cheguei agora. É ele o dono da igreja. Então ele virou e falou assim, então o senhor vai pegar tudo, beleza. Nisso, ele levou, foi fazer os exames todos, a esposa dele ficou curada. Em 3 meses a esposa dele estava andando de novo, bonita, cabelo já começou a crescer, estava linda, a família feliz. E aí o pastor me convidou para ir para a igreja dele, que eu estava visitando. E eu fiz parte dessa igreja, ele pegou o salão de festa, montou a igreja e eu comecei a ir lá ajudar. Quando eu comecei a ir lá ajudar, ele me chamou e disse, ô irmão Luciano, vou te consagrar presbítero. Eu falei, não me consagra não, tá maluco? Eu sou novo convertido. Que negócio de presbítero, rapaz, tá maluco? Eu tô estudando Bíblia, não vou virar presbítero. Deus mandou. Quando falar Deus mandou, eu... Não dá pra bater de frente. Se Deus mandou, mandou. Deus mandou. Virei presbítero. Eu era um novo Quanto convertido. tempo? Um ano e meio? 2 anos? Mais um pouquinho agora. Já devia ter uns 2 anos. 2 anos e pouquinho. Caramba. Virei o presbítero e assumi a igreja. Meu Deus. Falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Assumi a igreja, era no salão de festa, começamos a pregar e começou a crescer. E aí um dia Deus falou comigo assim, eu estava em casa em Nilópolis, né? Pega o carro e vai para Campo Grande. Eu falei, não, mas hoje eu não vou não, você vai, pega o carro e vai. Eu vou te dizer onde você vai. E Deus foi me guiando. E Deus me levou para uma igreja na rua Guerreiro de Faria, se eu não me engano. E tinha um templo fechado há muitos anos. Aí Deus mandou parar em frente, ó. A igreja vai vir para cá, Assembleia de Deus. Falei, Deus, tá lá não, vou trazer para cá. E eu fiquei parando, olhando a igreja, e saiu uns senhores, vieram falar comigo. O senhor tá olhando aí? Falei, não, Deus está falando comigo que a gente vai vir para cá. Aí eles começaram a chorar. Chorou. Deus falou contigo que vai reabrir essa igreja? Eu falei, Deus está falando comigo. Por quê? Não, porque a gente construiu essa igreja. E o pastor, depois que a igreja ficou pronta, nos roubou, vendeu a igreja e sumiu. E vendeu essa igreja hoje a igreja é depósito de cadeira de dentista. Vendeu para uma fábrica de cadeira de dentista, de cama médica, tudo, e hoje eles usam como depósito. Aí começou a juntar um monte de senhores na porta. Falando, ó, ele vai reabrir a igreja, ele vai reabrir, como se eu já tivesse com a chave, já tivesse falado todo mundo. Comprado. Aí eu falei, Jesus, onde o senhor está me metendo? Eu falei, onde é que eu acho o dono disso aqui? Ninguém sabia. E a gente não sabe, não. Aí eu falei, Deus, para onde eu vou agora? Aí Deus, eu entrei no carro e me direcionou para o outro lado de Campo Grande e me levou até a fábrica. Quando eu cheguei na fábrica, eu fui lá e falei assim, Deus mandou vir aqui falar com o dono da fábrica. Os seguranças começaram a rir. Falei, Deus te mandou vir aqui, você tá maluco. O dono da fábrica é macumbeiro, odeia cristão. Eita. Você tá louco, ele nunca vai te receber. Eu falei, rapaz, se Deus mandou vir aqui, pode falar que ele vai receber. O cara interfonou pra sala, dito e feito, o cara começou a rir, pô, vou atender crente. Ele tá dizendo que Deus mandou ele vir aqui? Manda ele entrar. Já recebeu. Eu entrei numa sala gigantesca, bonita pra caramba, o cara de propósito acendeu o charuto pra fumar. Aí, já rindo, Deus te mandou vir aqui, senta aí um pouquinho, você quer água, quer café? Eu falei, não, dá água. Pode pegar aí na geladeira. Aí tomei a água, aí ele começou a chamar os irmãos dele, eram 3 irmãos.
pra zombar de mim, né? Uhum. Aí eu tô sentado bebendo água e tô vendo, falei, pô, Deus, tu me trouxe aqui pra fazer isso? Pra passar vergonha, pra chacota? Aí Deus falou comigo assim, fala pra ele que quando ele devolver a igreja pra voltar a ser a minha casa, eu curo a filha dele e tiro ela da cadeira de roda. Eita, meu Deus. Ninguém sabia disso, só os irmãos dele. Aí eu. Acho que novo convertido é tudo maluco, né? Não questiona, não faz Fica nada. brabo demais. Fala que vai. É bate pronto. Falei, olha, eu sei que o senhor tá fumando charuto, eu sei que o senhor chamou seus irmãos pra gozar, mas eu te dizer uma coisa pra você. Eu não vim aqui pra brincar. Eu sou novo, mas não sou maluco. Deus mandou te dizer uma coisa. Se o senhor abrir lá pra virar igreja de novo, ele vai levantar a tua filha da cadeira de roda. Vai curar a tua filha. E Deus mandou te dizer, pra você achar que eu não sou maluco, que só os seus irmãos que estão aqui sabem. Eu nem sabia que eram os irmãos dele, foi Deus que falou. Seus irmãos aqui sabem, ninguém sabe, que o senhor esconde sua filha. Você quer sua filha andando? Eita. Me dá pra virar igreja. O cara parou de fumar, regalou 2 olhão, caiu de joelho chorando. Os irmãos ficaram me olhando assustados. Levantaram ele, sentou todo mundo, a reunião mudou. Acabou a brincadeira. Como é que você sabe disso? Eu falei, o Deus que mandou aqui me falou. E se Deus não curar, o que eu faço contigo? E se Deus curar, o que eu faço contigo? E aí? Porque se Deus não curar, você toma tudo, pode mandar me prender, me dar uma coça, só não me mata, não. Mas se Deus curar, eu não pago nada lá. E de vez em quando você vai lá dar um glória. Ele apertou a minha mão, feito. Eita. Tá bom. Quando é que Deus vai curar a minha filha? Eu falei, cara, se Deus mandou vir aqui, é agora. Em nome de Jesus, ela tá levantando agora. Quando você chegar em casa, vai ver sua filha de pé. Quando ele chegou em casa, a filha tava de pé. Meu Deus. Sem ninguém colocar a mão. Meu Deus. Aí ele me disse depois, ele começou a caminhar no evangelho por causa disso, que a filha dele falou assim, ele perguntou, como é que isso aconteceu? Papai, eu não sei, a filha dele era uma adolescente na época. Papai, eu não sei. Eu só sei que apareceu um homem aqui de branco, me estendeu a mão, sorriu pra mim, eu segurei a mão dele, levantei e comecei a andar. Caramba. E assim foi minha caminhada durante um tempo na Assembleia, já sabendo que o projeto Restaurando Vida estava chegando. Porque Deus falou, gostou? Tá acabando o teu tempo. Porque vai começar algo que eu quero na tua vida. Ah, ele tinha começado, não? Não. De cara, logo 2 milagres só pra... Aí eu sei que quando eu inaugurei a igreja lá, a igreja tinha batistério, a igreja era linda, precisou ser reformada, tirou tudo, organizou, não pagamos nada na igreja. A igreja tinha estacionamento próprio, tinha tudo, a igreja era maravilhosa. Quando nós inauguramos a igreja, a metade da igreja era desviado que voltou para Jesus, membro dessa igreja, quando fechou. Oh, meu Deus. Era um monte de cabeça branca, senhor, senhora, e foi uma noite maravilhosa. Assim, um mover de Deus extraordinário. E a igreja, rapidamente, ela chegou à marca de 200 membros, né? A igreja começou a ficar cheia. E aí eu comecei a ser perseguido, né? Ué? Por quê? É porque tinha os irmãos de José. É, pode crer. Os irmãos de José querem que os sonhos se cumpram só na vida deles, na dos outros não. Os outros não. E aí, mas essa perseguição, por isso que eu comecei dizendo sobre a gente não entende os moveres de Deus, já era Deus preparando minha partida para o projeto que ele tinha de fato na minha vida, entendeu? E aí essa perseguição foi aumentando, o meu pastor quis comprar a briga, eu falei, não, deixa que Deus está trabalhando. Deus fez uma grande obra lá, e aí Deus falou assim, até aqui você foi, agora você vai voltar para Nilópolis. E eu não gostava de Nilópolis. Eu não gostava de Nilópolis porque eu conheci os podres da cidade, né? E eu sabia, falei, Deus vai me levar para Nilópolis, não vai dar certo. Porque se Deus continuar me usando como Ele está me usando, eu vou ter pouco tempo de vida. E Deus começou a mover. Bom, fui para Nilópolis, entreguei a igreja ao meu pastor. A igreja estava toda no meu nome, porque tudo eu comprei ou com o meu dinheiro, ou com o dinheiro da igreja de lá.
E aí, para ficar mais fácil, colocava no meu nome. Então, na época, o pastor Rubens achou que eu ia me rebelar, né? Como um monte de gente faz por aí. Toma a igreja dos outros. Mas não, homem de Deus não faz isso, né? Não custa nada falar aqui. Pode falar essas coisas? Claro. Não sei se pode, né? Aqui é tudo à vontade, pastor. Aqui... Aí eu chamei o meu pastor e disse, chama o contador aí. Vamos organizar tudo aqui. Ele disse, o que você vai fazer? Eu falei, vou passar tudo pro nome da igreja agora. Ué, você não vai ficar com nada? Eu falei, não. Nada meu. Aqui a igreja lá, Assembleia de Deus, Ministério Creia. Por que agora vai ser Ministério Régio? Não, é Ministério Creia, estou passando tudo. Ele tomou um susto, porque ele já tinha tomado 2 rebeliões. Ele disse, poxa, mas fizeram isso comigo. Mas eu não sou assim. O que Deus tem que fazer na minha vida, Ele vai fazer. Entreguei a igreja, meu pastor me abençoou. Naquele momento, para começar a minha igreja, me deu uma oferta de R$ 1.500. Quero semear na tua vida. Podia ter me dado um pouco mais, né? Porque só o que eu deixei lá... Mas tá bom. Mas amém. Tô saindo debaixo da bênção. Por que podia ter me dado? Porque a primeira igreja que eu fui locar para começar sem nada, o aluguel era R$ 2.000. Meu Deus. Mas aí Deus estava me levando para Nilópolis, fomos para Nilópolis. E assim começou o projeto Restaurando Vida. Caramba. Tá aí a história, um pedacinho do projeto Restaurando Vidas. Eu nem imaginava que teve todo esse... Tempo maravilhoso. Esse caminho aí. Conheci gente maravilhosa nas 2 denominações. Vivi coisas poderosas. Mas o que Deus tem para fazer, Ele faz, né? E aí a gente vai viver aquilo que a gente tem para viver. Se deixar falar, eu vou falando, hein? Vombora, fica à vontade, pastor. Eu vou falando. É à vontade, é à vontade. Já pode entrar no projeto? Já pode entrar no projeto. Eu tô aqui, tô telespectador. Então, nós chegamos no projeto Restaurando Vidas, né? Assim, era Assembleia de Deus, porque aí ficou o ranço, né? Porque eu gostava da Assembleia. Eu gostava, não, eu gosto, eu amo, tenho amigos maravilhosos. E Deus tinha me chamado para ser projeto Restaurando Vidas. Eu não me queria numa igreja pentecostal. Deus queria que eu fosse uma igreja neopentecostal, que eu tivesse uma abertura. E Deus não vai criar problema com ninguém. Deus respeita princípios, porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Mas eu botei lá a Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas, para começar. E aí alugamos um galpão de um senhor que ele queria alugar para uma outra denominação grande, e eu fiz um desafio com ele. Falei, se o senhor alugar para essa igreja, o senhor vai ter problema, mas se alugar para mim, o senhor vai ver milagre. Ele tinha uma escola que estava tendo problema, estava quase falindo. E vou te dizer, tua escola não vai falir, pelo contrário, vai começar a abrir filial. Ele, vou topar o desafio, minha mulher é crente, eu vou topar o desafio. Então topou o desafio, alugou para mim mais barato, uns 2.000, porque uma outra igreja queria pagar 3 na época, num galpão muito grande, eu não tinha membro nenhum. Peguei um galpão de 3.000 metros quadrados para começar a igreja. Não pode ser bom da cabeça, cara, desse, né, cara? Não tem como, né? Deus faz a gente fazer cada loucura. Embora Deus não tenha mandado eu entrar nesse galpão, mas eu falei, já que é para Nilópolis, vamos entrar nesse galpão. Entrando no galpão, ele me deu a chave, me deu tudo. Quando eu entrei no galpão, o galpão não tinha luz, o galpão não tinha nada. Não tinha nada, o galpão só tinha a telha e as paredes. E um escritório lá em cima, os banheiros lá embaixo. Falei, e agora, Jesus, que eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Aí fiquei imaginando, vou construir o altar ali, mas não tem tijolo, não tem cimento, nem dinheiro para fazer nada. Tem que botar iluminação em tudo. Comecei a orar e cantar, dentro do galpão, sozinho. E do nada parou, na época era o Vectra, né? Era um dos carros top da época, né? Parou um Vectra verde água na porta. Puf. Pip, pip. Aí eu fui lá. Pois não, desculpa perguntar uma senhora. Virou muito minha amiga depois, ela é da presbiteriana, mas uma mulher de Deus, sabe, com uma revelação profunda. E aí ela disse, vai virar igreja aqui? Eu falei, acho que vai. Ela, como acho que vai? Falei, porque eu sou doido, quero pastorear, e Deus mandou vir para cá, só que, olha aí, a senhora quer ver como é que tá? Quero. Desceu do carro, entrou. Menino, você é maluco. Não tem nada. Eu falei, então, por isso que eu não sei se vai ser igreja, mas a ideia é que seja. O que eu posso ajudar? Então, deixa eu mudar a pergunta, senhora. O que a senhora pode ajudar? Aí eu posso ajudar. Caramba. Deus me mandou parar aqui, eu posso ajudar. Então eu vou fazer o seguinte, o que o senhor precisa para começar a igreja? Eu falei, eu preciso de tudo. Eu preciso de iluminação, preciso de cadeira, preciso de som.
Ela assinou 3 cheques. Então tá aqui um cheque pro som, um cheque pra cadeira e um cheque pra iluminação. Meu Deus. Até quanto eu posso gastar, querida? Não, só compra. Que isso, cara. Só que, assim, eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Nunca gostei de explorar ninguém. Não sei se foi falta de fé, né? Mas aí eu fui e comprei 100 cadeirinha branca daquela. Comprei um som razoável. Naquela época eu gastei perto de uns 8 mil reais de som. E comprei toda a iluminação, fiação para fazer iluminação. Chamei o eletricista, disse que ia comprar, compramos tudo. Depois que eu comprei, liguei para ela, disse, olha, gastamos xxx, ela voltou na igreja no outro dia. Ô, meu pastor, por que você só gastou isso? Eu falei, não, porque a gente está começando, não tem necessidade de tanto. Tá, então vai lá e compra mais 100 cadeiras, pelo menos. Caramba. Então eu comecei a igreja com 200 cadeiras, com som e com iluminação, sem o que chamam de altar, né? Onde se sobe, se prega, se organiza coisa. Só que Deus foi começando a enviar as pessoas para ajudar a fazer, para ajudar a construir. E aí, num desses moveres, né, eu comecei a entrar na Rádio 93, fui chamado para o Debate 93, e aí do Debate 93 fui chamado para dar uma palavra num dos cultos da 93 que eles faziam na época. Eram palavras muito rápidas dos eventos que eles faziam na Via Show. E aí eu dei uma palavra muito rápida, a Via Show veio abaixo, né, uma palavra de 5, 10 minutos. Veio abaixo e alguém gostou daquilo e me ajudou. E aí um pastor começou a se mover e também me ajudar. E aí uma coisa foi tomando a proporção de outra. Na inauguração da igreja, eu fui falar com hoje meu amigo pastor Marco Antônio Peixoto, comunidade Zona Sul, perguntar como é que eu faria para levar a comunidade Zona Sul, que estava explodindo naquela época. Eu expliquei o projeto a ele, que a gente estava. Ele falou assim, não, fala com o pastor Edson Feitosa, organiza, que a gente vai lá sim. O pastor Edson Feitosa organizou, marcou a data dele. Entrei em contato com a Ludmila Ferber, hoje saudosa, pastora Ludmila Ferber, né? Ela, naquela época, era aquele violãozinho, né? Que ela estava lançando. E com Kleber Lucas. Eu só falei com gente ruim, né? Para começar a igreja, né? E aí, o Kleber Lucas, a gente vendeu uns CDs para ajudar. Kleber Lucas também estava iniciando uma jornada na vida dele. Pastora Ludmila Ferber. E a comunidade Zona Sul vieram. Então, fizemos 3 dias de inauguração, a igreja superlotou. A comunidade Zona Sul não só não me cobrou nada, como deixou uma oferta. Caramba. Me abençoou grandemente. Pastora Ludmila Ferber de igual forma. E o Kleber Lucas, eu tinha vendido uns CDs dele, que já foi bênção grandiosa, né? Não sei se foi 25 ou 50 CDs naquela época, não lembro. Eu sei que assim começou o projeto Restaurando Vidas. Aliás, Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. E já era ali mesmo, na Rondon, não? Não, era na França Leite. Era na França Leite? Na França Leite, lá antes de passar para Chatuba, perto do Rio. Não tem um galpão grandão? Ali antes da antiga Maria Braga, tem um galpão do lado esquerdo, era aquele galpão ali, que a gente pegou. Aí começamos o trabalho, a igreja começou a crescer. Aí apareceu do outro lado da França Leite, perto da praça ali, onde tem a praça do skate, aquilo tudo, um centro de macumba vendendo. Caramba. Aí eu passando, indo para casa, olhei o centro de macumba, vende-se. Peguei o telefone, liguei, fui para imobiliário, tava para vender já um tempão, ninguém comprava, porque tinha medo. E eu fiz um desafio com um cara sem dinheiro. Meu Deus. Falei, cara, eu pago X, parcelado em 10 vezes, sem juros. Tu topa? Eu topo, mas tu tem que dizimar. Então, desse valor fechado, tem que tirar o teu dízimo. Ele, pô, você é maluco? Você veio aqui e falei, cara, acende macumba, ninguém vai comprar não, só crente pra fazer um negócio desse. E tem que ser crente de verdade. Só crente pra fazer um negócio desse. Rapaz, tinha 6 meses que eu tava com a igreja montada. Com 6 meses eu tava comprando terreno. Ai, Jesus. Mas tinha que derrubar o terreno todo, né? Tinha que derrubar tudo. Aí compramos o terreno, fizemos o desafio. Você tinha dinheiro para dar entrada? Não. Nem eu. E aí? A irmã apareceu de novo. Sem chamar? Sem chamar. Porque eu nunca pedi nada a ninguém, só a Deus. Que isso, pastor? Você dobra o joelho e fala com quem manda, pô.
Senhor, preciso dessa entrada aqui para comprar aquele terreno. O senhor falou que eu tinha que vir para Nilópolis. Então, estou trabalhando. Estou na igreja lá, trabalhando na igreja normalmente, parou o bendito Vecta. Quando eu li o Vecta, já começa a glória. Já olha pro céu e fala... Ô, Jesus maravilhoso! Ela já entrou rindo. O que o senhor precisa agora, pastor? Deus mandou vir aqui. Falei, irmão, eu estou comprando um terreiro de macumba. Ela começou a rir. E detalhe, irmã da presbiteriana. Presbiteriana, irmã Lourdinha. Mas presbiteriana tem revelação assim? Não, mas ela... Brincadeira, tá, irmão da presbiteriana? Por favor. Não me cancela, não. Até porque muita igreja presbiteriana é amigo meu, são amigos meus e eu prego. E aí ela me ajudou na entrada. Também minha saudosa mãe entrou. Minha mãe começou a ajudar porque eu tinha uma barreira com a minha mãe, não no sentido de amor de nada. Mas eu, naquele momento, Deus tinha abençoado muito minha mãe, né? Minha mãe tinha uma vida muito abençoada. Mas eu achava que se minha mãe me ajudasse com oferta, não era Deus, era sua mãe. Uhum. Aí eu tomei uma pancada de Deus daquela meio violenta. Tudo que a tua mãe tem foi eu que dei. E se eu mandar ela dar, e dela se não der. Eita. Aí eu comecei a aceitar a ajuda da minha mãe, que minha mãe até esse momento ainda era da igreja do Nazareno. Né? Minha mãe começou a me ajudar, entramos, demos uma entrada do terreno, tivemos que demolir tudo, demolimos tudo, eu e alguns malucos, quebramos tudo, consagrei o terreno, agora vamos construir igreja. Como é que constrói a igreja? Meu Deus. Um dia estou no calçadão de Nilópolis, perdi, a igreja estava crescendo, aí eu perdi de uma vez só 50 pessoas da igreja. Porque eles falaram, o senhor é maluco. Eu não vou entrar na questão de macumba, não. O senhor tá doido? Meu Deus. Na época, o líder do diaconato, ele falou assim, pastor, ele era oficial de justiça, ele falou assim, o senhor tá louco. Ah, maluco. O senhor tem fé demais pra mim, eu não acredito que isso vai dar certo, não. Tô saindo. E quando ele saiu, foi efeito manada, né? Saiu mais 50 pessoas da igreja que já era nova, que tava começando. Cheio de conta pra pagar. Meu Deus. Aí eu falei, cara, tô aqui, vou que vou. Deus tá na minha vida. Aí, numa dessas desvaradas, andando no calçadão de Nilópolis, desnorteado, cheio de dívida, gastrite, jejum, oração, aquela coisa maluca, encontrei um amigo meu de infância. Ele disse, pastor Luciano. Eu falei, ô Russo, tudo bem? Tudo bem, também sou crente hoje, glória a Deus, não sei o que, como é que você tá? Eu falei, cara, tô numa luta aí, o senhor montou igreja, né? Eu falei, cara, eu não sei se o senhor pode dizer que eu montei igreja, porque só tá no chão. Como assim tá no chão? Aí expliquei a história toda para ele. Ele disse, sabe o que é que eu faço da vida hoje? Eu falei, não sei não. Sou diretor de uma concreteira. Eu falei, o quê? Eu sou diretor de uma concreteira. O que o senhor precisar de cimento, o que o senhor precisar de concreto, o senhor não paga até o final da obra. É a minha oferta agora, senhor. Eu estou te dando os 10 primeiros milheiros de tijolo de oferta. Vamos lá, me mostra onde é. Entramos no carro dele, paramos em frente. Ele dizia, vai ficar bom, hein, pastor, a igreja aqui, hein? Quando é que eu mando os caminhão betoneira para cá? Como é que eu mando os tijolos? Eu falei, não, pode mandar os tijolos e manda os cimento. Ó, mas o nosso cimento é em tonel. A gente não trabalha com cimento em saco, não. É tudo tonel. Vou mandar 20 tonel de início, tá bom pro senhor? Falei, eu não sei não, tá bom? Não, tá bom, dá para fazer. Começamos a construímos a igreja em 3 meses. Meu Deus do céu. Aí na rua falava assim, com dinheiro é mole. Mas não sabia que não tinha R$1. Então a minha vida toda foi assim, sabe? O Só projeto milagre. Restaurando Vidas, ele nasceu assim, debaixo de milagre. A igreja que nós temos hoje, que é linda, eu construí sem dinheiro. E aí eu já não queria mais mão de irmão fazendo. Eu contratei uma construtora. Na época o cara calculou, eu gastei R$700 mil naquela época para construir a igreja. Caramba. Quanto você tinha? Que eu não Nada. tinha nada. Fiz o contrato, esse cara tinha construído a igreja do Miguel Ângelo. Uma igreja linda, ele falou, te levar onde eu já trabalho que eu já fiz. Quando eu vi a igreja do Miguel, eu fiquei maluco, o trabalho que ele fez, foi cara maravilhoso. Aí fez a conta errada, ele fez a conta, a primeira era 500 mil, depois ele ia tomar prejuízo, sentou para refazer, pediu aditivo, tinha contrato. Pastor, o senhor não precisa pagar nada, se o senhor não quiser, mas aqui, eu tô te mostrando por A mais B. Eu falei, não, então faz o aditivo. Como é que você vai pagar? Eu já não sei, né? eu não sei como é que eu vou pagar isso Isso aqui, ainda mais o aditivo. Surgiu mais o aditivo, mas a gente vai pagar. E a gente pagou tudo, sabe? Eu morava nessa época em Anchieta já tinha casado com a minha
primeira esposa, afinada, Luciana, eu sei que as pessoas levavam oferta na minha casa, que eu nunca vi na vida. E assim foi, aí Deus começou a trazer gente. Deus enriqueceu gente na igreja para ajudar a pagar. Sabe? Deus começou a fazer milagre na vida das pessoas. Então, às vezes, eu tinha que consagrar, pastor, ninguém me ligava 11 horas da noite. Membro de igreja ligando 11 horas da noite, tu vai pensar que é o quê? Problema. Problema. Já falava assim, pastor, não é problema, não. Mas Deus mandou ligar pro senhor ainda hoje. Por quê? Porque eu preciso que o senhor consagre meu dízimo, que eu vou fazer a transferência para a conta da igreja. Porque no dia seguinte tinha um cheque que ia cair e eu não sabia como ia pagar. Caramba. Deus sempre foi fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E assim a gente construiu o projeto Estando Vida de Nilópolis. Primeira igreja em Nilópolis a ter ar-condicionado central. Mas quando eu cheguei na igreja... Lá vem ele com essa história. Cara, quando eu cheguei na igreja... Então, olha, eu peguei o piso, tava grosso ainda, e era o ventilador com uma mangueirinha soltando água e aquele tufão que acabava com o cabelo das irmãs. Acabava com as escovas todas. Era nuvem de glória fabricada pelo homem. Era chamado climatizador da época, né? Climatizador. Um ventilador grandão que jogava tipo uma água... Tipo, fazia uma fumacinha que refrescava. Só que as irmãs não gostavam muito, não. Nunca. Né? Como é que vai gostar? Os homens sentados no cu e elas mais pra longe, e assim ia pra igreja. Tu chegou lá, era tenda ainda? Ou já tava construindo? Não, já tava construindo. Já tava construindo. Então já era construtor da fazenda, já. Eu peguei a colocação do piso, eu peguei esse ventilador, ainda peguei isso tudo, e me lembro, ali eu presenciei milagre. Naquela igreja ali eu presenciei milagre. Porque hoje em dia você fala de milagre real, é difícil. É difícil. E quem me conhece sabe que eu sou muito... Como a gente estava conversando antes, eu tenho uma fé muito centrada. Eu não sou aquele cara que fico, não. Então, para eu falar assim, cara, eu vi milagre realmente no projeto Restaurando Vidas. E teve uma campanha, eu não vou me lembrar direito, que ali eu vi pessoas que tinham problema de visão que pararam de usar óculos. Era de cura e libertação eu mesmo. Vi isso. Então, eu lembro que eu vi o senhor ficou meio bravo, tipo, por que Deus não cura, que não sei o quê, papapá. E tinha um cara que ele foi na campanha inteira. O cara andava de cadeira de rodas. E eu acho que não só eu, tava todo mundo esperando aquele cara levantar. Tava todo mundo na igreja esperando aquele cara levantar. E eu lembro que tava o senhor, outras pessoas no altar. E o senhor orou de uma forma tão forte, falou assim, por que Deus não cura? Eu não sei o quê, porque já tinha tantos milagres. E depois o senhor ficou quieto. Aí ali o senhor comentou. Fala pra gente o que... Gente, preste atenção no que ele vai falar agora, que isso é muito sério. Muito forte. É muito forte. Isso eu presenciei. Mas, vamos lá. Aquilo ali, o negócio ficou bom. Então, como vocês que estão participando com a gente aqui já estão ouvindo, meu ministério foi sempre baseado em cima de mover de Deus. Eu vivi milagres e vivo milagres extraordinários na minha vida. Até hoje, minha igreja, a gente vê Deus fazendo coisas que se falar, diz, não é possível, isso é mentira. Só um exemplo, Deus encheu meu tanque do carro 3 vezes. Caramba. Não é parando no posto de gasolina, não. É de eu não ter dinheiro e falar, Deus, e agora? Eu tá na obra, ponteiro, enche 3 vezes. Então, a minha vida é pautada nisso, sabe? Eu vivo de milagres todos os dias. Esse é o lema lá de casa, né? Minha esposa, a pastora Renata, sabe disso. A gente vive de milagre e a gente ensina aos nossos filhos nisso. E a gente estava nessa campanha de cura e libertação, Deus fazendo um mover maravilhoso, curando muita gente, câncer, restaurando, fazendo coisas extraordinárias. E esse irmão, de fato, como você disse, ele participou de tudo e já estava acabando. Isso já era o final da campanha, né? De cura e libertação.
E ele não levantava da cadeira de rodas, os pastores ministrando, eu ministrei, todo mundo ministrando nele. Por que todo mundo recebe milagre? E aquilo estava me agoniando, me agoniando, me agoniando. Falei, Deus, esse cara tem que levantar, não é possível, em nome de Jesus. Porque isso já tinha acontecido algumas vezes no meu ministério, sobretudo lá, quando eu reinaugurei a igreja, naquela igreja lá em Campo Grande, ainda na Assembleia de Deus, Deus levantou um cara que tomou um tiro na coluna, que foi condenado a paralisia o resto da vida. Deus levantou, então eu vi coisas do Arco da Velha, perna crescer. Eu falei, por que o senhor não levanta esse cara? Tem que levantar ele em nome de Jesus, se não por ele, por mim. E aí foi esse momento, né, que você achou que eu tava meio bravo, né? E tava mesmo. Né? Porque parece que a gente é desafiado e parece que a tua fé não chega, né? E você nunca para pensar, calma aí, tem algo a mais. Você começa a se cobrar imaginando que a deficiência está em você. E não está em você. Então você já vai aprendendo, recebendo isso aí. Não é que as coisas que não acontecem é porque você não é suficiente. É porque tem coisas ainda para acontecer que você não sabe e que Deus precisa fazer. E aí, nesse sentido, a gente, naquela guerra, de repente eu parei, e aí Deus falou comigo assim, ele não vai levantar se ele não perdoar o cara que colocou ele nessa cadeira de roda. Então pergunta a ele se ele quer perdoar. Porque se eu levantar ele hoje, ele vai lá e vai matar o cara. Porque esse foi o juramento que ele fez. O dia que eu me levantar da cadeira de roda, eu venho e te mato. E aí eu fui pra ele, eu tava lá, então tu ouviu. E eu falei, rapaz, presta atenção, você quer levantar dessa cadeira? Ele disse, eu quero. Você precisa perdoar quem te colocou aí. O cara que botou você nessa cadeira de roda. E ele diz, não perdoa, não queria perdoar. Eu falei, cara, se você perdoar, você vai levantar agora. Mas se você não perdoar, você não vai levantar mais. Porque Deus sabe, falou comigo, e se eu for mentira, pode dizer agora, que se você levantar dessa cadeira, você tem uma promessa, um juramento, que a primeira coisa que você vai fazer é matar ele. Tô mentindo ou tô falando a verdade? É verdade. E ele confirmou. E aí, você quer pedir perdão, liberar tudo isso e receber cura? Ou vai ficar na cadeira de roda? Eu não perdoo. Ele escolheu ficar na cadeira de roda. Aquilo foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Ele ficou na cadeira de roda. Por não querer liberar perdão. Gente, é uma escolha assim, é um coração que não dá pra explicar. Não isso. dá, não tem como. Porque só ele sabe o que ele já passava. Sim. Numa cadeira de roda, né? E vendo Deus mover, porque ele participou todos os dias, ele estava vendo o que Deus estava fazendo. Como Deus estava curando, restaurando, libertando. E nesse tempo todo, ele jamais quebrantou o coração. Isso é o que me chama mais a atenção. Era meio que impossível você simplesmente estar na igreja e não sentir nada. Foi a partir desse cara, desculpa intervir, Nada. que eu entendi a vida de Judas. Quando Jesus fala na oração sacerdotal, em João 17, quando Jesus faz uma oração como se já tivesse tudo pronto, já tivesse morrido, ressuscitado e ainda nem aconteceu nada. Ele ainda vai passar por tudo, né? Porque a oração sacerdotal de Jesus, ele dá a planta toda, mas ainda nem aconteceu nada. E ele fala para Deus, nenhum deles eu perdi, exceto o filho da perdição. Esse cara que me acenou uma luz, isso a gente vai falar hoje não, né? Outro dia que me chamar, é bom que você me chama de novo para falar sobre isso, filho de salvação e filho da perdição. Porque, de fato, ali me despertou por que esse cara preferiu ficar entrevado do que levantar e ser livre. E aí me acendeu a luz depois de algum tempo, estudando, buscando esse entendimento sobre os filhos da perdição, que eles servem para cumprir um propósito, mas não fazem parte do reino de salvação. Eu sei que você já está falando mal de mim agora. Mas é um fato. É um fato que, inclusive, biblicamente comprovado. Não tem jeito. Judas andou com Jesus, não andou? Sim. Recebeu as mesmas oportunidades que todo mundo, não foi? Sim. E Jesus chamou ele de quê? Filho da perdição. Se Jesus chamou ele filho da perdição, ele era de quê? Perdição. Então, isso é um fato. Agora, quem é filho da perdição? Não cabe a mim nem a você julgar. Mas isso é outra história, é outro podcast. E eu lembro, queria aqui, acho que não posso passar sem lembrar dela, né? A nossa pastora, para mim, minha pastora falecida e saudosa Luciana,
que há um tempo atrás eu encontrei com a esposa do pastor, o pastor que tá morando em Cabo Sul. Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Márcio? Márcio? Não. Ele foi o pastor que orou por mim no meu batismo no Espírito Santo. Deixa eu contar rapidinho pra você. Sim. Como é que foi meu batismo? O programa é teu, pode até ficar com ele. Eu tive um problema. Antigamente tinha o Encontro com Deus. Sim, ainda tem. Ainda tem? Encontro com Deus. Poxa, agora me pegou. Se ainda tem coisa que a gente não pode falar. Não pode falar? Sim. Não fala as surpresa. Mas Tá, vamos lá. Deixa eu tentar contar sem estragar. Na época, eu tava passando por um processo e não deu certo de eu ir pro encontro 3 vezes. Todas as 3 vezes foi uma batalha espiritual absurda. Eu não conseguia trocar no serviço. A minha companheira na época não batia birra, era um problema, porque ela era de outra religião. Até que eu comecei a jejuar, comecei a orar, ler Bíblia. Eu trabalhava numa escala de 12/36, então toda vez que eu estava de serviço, fazia nada. Então eu estava em jejum e lendo Bíblia. Me deu uma ousadia que eu cheguei para Digníssimo e falei assim, olha só, eu vou pro encontro, tá bom? Mas se você for, quando voltar, eu falei isso, o cartório é lá em Olinda. O cartório é em Olinda. Eu vou para esse encontro. Na época eu fui lá, pá. Sei que deu um rebuliço, eu não consegui um valor que eu ia precisar. Resumo, fui. Chegou lá, aquela coisa de, Senhor, eu fiz de tudo para estar aqui. Eu tô vendo um mover danado e comigo nada. O senhor não vai me fazer me arrepender de eu ter... Eu falei que o cartório era em Olinda. Senhor, vamos fazer alguma coisa. E vamos lá e tal. E eu lembro que no dormitório lá dos homens, de madrugada, pessoal manifestando, uma coisa louca, uma libertação, uma coisa maravilhosa. E chegou um momento lá que eu estava sentado lá atrás, né? Todo mundo nas cadeirinhas sentado, fizeram tipo um quadrado. Pastor Edivaldo. Esse aí. Mandar um abraço pra ele. E eu ali orando a Deus, eu falei, Senhor, vou fazer o seguinte, eu só vou sair daqui se o Senhor falar comigo, se o Senhor mover alguma coisa. Não é possível. Se o Senhor não fizer, eu vou levantar, eu vou abandonar esse acampamento e vou embora. Porque eu fiz de tudo para estar aqui. E eu comecei a orar. Orando, de olho fechado ali, orando, lá atrás. Quando eu abri o olho, pastor, vou voltar a dizer, eu sou muito sensato. Quando eu abri o olho, eu olhei para um lado, assim, pro lado do pastor. Olhei assim pro meu lado, mais ou menos assim. Aí eu olhei pro outro. Falei, eu tô ficando doido. Eu vi 4 anjos. Podem achar que é mentira, tá? Eu respeito. 4 anjos. Eles pareciam... A Academia do Céu era sinistra. Porque aí, os anjos marombeiros... Grandão. Os caras com a espada fincada assim no chão. Com a mão assim. Sério. E eu falei, eu tô doido. Ah, beleza. Oração, couro comendo e tal, papapá. Espírito Santo, pô, pegou. O pastor depois me falou, eu sei que quando eu acordei, eu tava do outro lado do CIEP. E o pastor veio falar comigo. E falou, meu irmão, pra te conter, nós fomos 4. Né? Teve aquele rebuliço todo. Quando terminou tudo, eu falei, pastor, eu sei que foi bonito, o negócio foi forte, mas eu acho que meu emocional aflorou. Porque eu também vi os 4 anjos. Ele não deixou eu terminar de falar. Aí eu falei assim, mas... Bem, pastor Edivaldo.
Eu também vi os 4 anjos. E aquilo ali pra mim marcou o resto da minha vida. O resto da minha vida. Eu vi 4 anjos fazendo a proteção da gente ali enquanto estava tendo um encontro com Deus. Então aquilo ali pra mim, no projeto, é poderoso demais. O encontro é tremendo. O slogan não é à toa. Não é à toa, realmente o encontro com Deus. Você, se tiver a oportunidade de ir no encontro com Deus, independente da tua denominação, vá, que vai ser um divisor de águas na sua vida espiritual, na sua caminhada, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, poderoso. Mas, vamos lá, pastorzão. Agora você é da 93 FM. Sim, sou debatedor lá. Debatedor. Cara, tem que ser brabo. Mais ou menos. Pra ser um debatedor na 93. Como é que surgiu isso? Então, a 93 FM surgiu na minha vida numa oportunidade. A gente, na época, eu tinha entrado pro Minutete. Minutete, eu lembro. Entrava... O que é Minutete? Minutete é uma palavra que a gente libera na rádio de 1 minuto. Né? E aí é um programa que a gente contrata, é 1 minuto. E aí eu entrei nesse Minutete. O meu Minutete entrava sempre depois, no final do debate, sempre meio-dia. O debate acabava, entrava meu Minutete. E eu dava aquela palavra rápida, né? Que sempre foi o meu jeito de falar, de pregar. E no final dizia graça e paz. Esse virou o meu slogan, né? Isso começou a correr pela rádio. Todo mundo queria saber quem era o pastor Graça e Paz, quem era o pastor Graça e Paz. Um dia eu estou gravando o programa, porque eu gravava o programa propositadamente na hora do debate. Por quê? Porque eu queria ir pro debate. Eu falei, se eu estiver aqui, a hora vai aparecer e eu entro, né? Eu tô gravando o programa, daqui a pouco o rapaz para de gravar e falou, te chamando. Aí entraram para falar comigo no estúdio, pastor Luciano, faltou um debatedor, o senhor aceita participar conosco? Falei, com certeza. O senhor quer saber qual é o tema? Falei, lá você me fala, vamos que vamos. Porque se eu tô gravando no horário do debate, esperando uma brecha para alguém me convidar e entrar, eu quero saber qual é o tema, eu vou entrar. Eu vou entrar. Vamos que vamos. A gente tem que ser obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí. Né? Então, graças a Deus, eu sempre estudei muito a palavra, sempre li muito. Quando eu entrei no debate, eu entendi por cada pergunta. Porque estava, pastor... Vou falar alguns pastorzinhos aqui que você não deve conhecer, não. Tudo fraco. Pastor Sila Malafaia. Nossa. Pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Nossa. Que eu mandava Batista. E o pastor Guilhermino Cunha. Só menino. Catedral Presbiteriana. Quando eu olhei aquela mesa, eu falei, meu Deus. Aonde eu vim me meter? Só para abrir aspas, esses 3 homens eram os 3 lugares que eu sempre fui buscar Jesus. Assim, quando eu me converti, e que Deus fez algo muito rápido na minha vida, eu ia nas 3 igrejas, tanto em Niterói, quanto no centro da cidade, quanto na Penha, para assistir palavra boa, para receber de Deus. Então, quando eu me deparo com aqueles caras, eu falei, Jesus, o que eu vou falar aqui? Mas sentei. Sempre estudei, o debate foi muito bom, dei um pouco da minha colaboração, me colocando no meu lugar, honrando os 3, para que Deus fizesse o que tinha que fazer. E a partir de então, nunca mais saí do debate, porque isso também chamou a atenção deles. Como é que o menino senta na mesa com eles, faz o que tem que fazer, bem feito, não quer chamar atenção melhor do que ninguém, porque esse é um erro. Eu não posso querer ser maior do que quem é grande. Isso aí. Do que quem já tem história. Eu estou chegando agora. E eu preciso respeitar a história. Então, tudo isso passou sobre disso depois que eles me chamaram para fazer parte, de vez em quando, do debate. E hoje eu estou na mesa, isso já tem muitos anos. Já, né? Muitos anos, muitos anos. Pô, olha, o Minutete tem para mais de 15. Eu já estou lá há bastante tempo. Desde esse dia eu nunca mais saí. Aí eu ia, às vezes, uma vez por mês.
Depois passei aí de 15 em 15 dias. E aí teve uma época que era toda semana. Caramba. Debate. Depois foi ampliando um pouquinho mais. Aí de 15 em 15 dias, aliás, segunda-feira que vem eu tô lá de novo. Segunda-feira que vem, tá lá. Segunda-feira que vem, tô lá de novo. E aí, estamos lá numa casa de amigos, conheci muita gente boa, muito homem de Deus, aprendi muito, tô aprendendo muito. Apanhei muito, né? Porque quando você vai debatendo a palavra de Deus e vai aprendendo, você também vai se consertando. É maravilhoso, porque as pessoas, pelo menos para mim, né? Eu penso assim, você não chega lá só para você achar que sabe. Aliás, aquele que pensa saber não sabe como convém. Então, eu sempre aprendi muito no debate, eu sempre sentei como ouvinte. E eu sou meio doido, né? Eu tenho um desafio. Eu sempre no debate e não sei nunca o que vai acontecer. Não sei Você tema, não pega a pauta, o tema antes. Não. Esse é um desafio que eu me faço, doido. Ou seja, você sempre tem que estar preparado. Exatamente. Eu gosto disso. Isso. Eu gosto de entrar em desafio, entendeu? Já entrei algumas enrascadas por causa disso. Já? Já. Por exemplo, sobre o debate de G12. Quando eu sentar na mesa, era de G12. Eu falei, Jesus, o que eu vim fazer aqui? O projeto teve G12, não teve? Teve, o projeto teve G12. A gente foi da Visão Celular no governo dos 12. Uhum. Durante um tempo, mas infelizmente a visão é maravilhosa. Mas a gente lida com muita gente mau caráter, né? Como assim? Como assim no G12? Não entendi. O G12 ele gera crescimento muito rápido da igreja. E o crescimento muito rápido requer gente trabalhando. Uhum. E como você precisa de muita gente trabalhando, você passa a não perceber caráter. Não dá tempo. É muito rápido, né? E aí você levanta gente que não Que está não era pra ser preparado e que não tem caráter. E aí, como ele rapidamente ele passa a ser líder de um monte de gente, para ele levar um monte de gente e montar a igreja dele, o que aconteceu comigo várias vezes, é um passo. Caramba, isso aconteceu com você? Comigo, só não. Com a maioria das igrejas. Eu conheço pastores que desistiram de ser pastor por causa disso. Se frustraram porque tinham igrejas lindas, entraram para a Visão Celular já com igrejas lindas e perdeu a igreja toda. A culpa não é da Visão, vamos deixar claro aqui, né? A culpa são das pessoas, porque tem lugares no Brasil que não tiveram quase problema com isso, né? O Rio de Janeiro foi um dos lugares que mais tiveram problema com isso. Mais tiveram problema. Porque o Rio de Janeiro é um estado meio complicado de lidar com isso. Os ambientes, as oportunidades e o mau caratismo também, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu me frustrei, eu perdi 1.200 membros. Caramba! Eu perdi 1.200 membros, gradativamente. Perdi 6 igrejas. Fora as igrejas que eu tinha aberta, né? Eu fiquei muito frustrado. Eu já sofri um pouquinho, né? Eu já sofri um bocadinho, mesmo Deus fazendo muito milagre. Eu estava conversando hoje com o pastor Roberto, um beijo, pastor Roberto, lá de Campo Grande. Toda segunda-feira de manhã tem o futebol dos pastores amigos, né? E a gente estava conversando exatamente disso. Geralmente a gente mede as pessoas pelo que a gente é. E esse é o maior erro de pastor sensato. Porque quando você entrega alguma coisa para alguém, você mede pelo que você é. Então você espera que ele faça o que você faz e ele não vai fazer. Não estou dizendo que isso é uma via de regra, né? Óbvio. Mas a gente sofre muito por causa disso, porque a gente mede as pessoas pelo que a gente é, pelo nosso caráter. E por isso o pastor sofre muito. Porque até a gente aprender a lidar com isso é muito difícil. Muito difícil. Baseado nisso, pastor, eu vou te fazer uma pergunta, e eu sei que o senhor é verdadeiro pra caramba, e não tem papa na língua, então vamos esquentar um pouquinho esse negócio. O que estão fazendo com o evangelho hoje, pastor? Eu vou pegar um gancho do que você disse sobre milagre. Você vai achar maluquice o que eu vou dizer, ou não, porque já me conhece há muito tempo. A igreja se afastou do dono. E eu não estou me excluindo disso, não. Eu não sou hipócrita, eu estou dentro desse grupo aí, irmão. Só que eu estou tentando fazer o caminho de volta, porque a gente implantou muita coisa, a igreja se tornou ótima em implantar métodos. Só que a igreja descobriu que método, ela até cresce, mas não transforma. Método faz crescer, mas não gera transformação, só traz problema. Então, cadê os milagres das igrejas? Eu vivi isso muito tempo, e isso não é só na minha não, nas igrejas em geral.
A gente teve até um pouco tempo atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás, explodindo na mídia, a igreja que pagava por milagre mentiroso. E aí os caras começaram a explodir. E aí fizeram matéria, porque, meu irmão, quando o repórter quer, ele levanta tudo. Aí o cara começou a ir na igreja para filmar escondido e percebia que eram as mesmas pessoas que davam testemunhos diferentes de milagre, mas sempre as mesmas pessoas. E aí começou a explodir. Olha que ponto chegou. De ter que pagar. Isso é um absurdo. E aí é claro que isso é a minoria, né? E aí, infelizmente, eu não estou falando de igreja pequena, mas que faz as igrejas sérias, que são a maioria, levar a mesma fama. Igrejas que trabalham sérios, e temos tantas igrejas que trabalham sérias. Só que hoje nós temos igrejas tecnologicamente abastecidas. Um pastor falou comigo hoje, a gente saiu para almoçar depois do futebol, e eu falei, cara, vou usar isso, hein? Eu vou usar isso. Eu nem sabia que eu ia usar aqui, porque eu queria pregar sobre isso. Ele diz, nós vivemos a geração de quilômetros de alcance e de centímetros de profundidade. Eu falei, meu Deus, que coisa forte isso. Falei, repete, cara. Tu tem noção do que você falou? Eu falei, tenho. Esse é um pastor missionário, ele acabou de chegar. Ele já rodou, ele chegou da Índia, mas acabou de rodar o mundo todo, ele está sempre em algum lugar. Ele diz, ele não está falando só do Brasil, ele está falando do mundo, da experiência dele. Ele diz, nós somos a geração de quilômetros de audiência, mas de centímetros de profundidade. Nossa. E é uma verdade, triste realidade. Só que eu sou defensor da igreja. Eu sou um apologeta por excelência. Eu amo, eu defendo a igreja, não falo mal da igreja, eu falo verdade, porque enquanto igreja eu posso falar. Não aceito que quem não seja fale, porque só pode falar quem participa dela, quem comunga dela, quem sofre por ela, quem dá vida por ela. Se não dá vida, cala a boca. Se não sofre por ela, fica quieto. Não tem moral para falar. É a mesma coisa que falar do teu casamento quando você que sabe o que está acontecendo lá. Se meter na minha casa, quando quem sabe o que acontece na minha casa sou eu. Então, assim, eu sou um apologeta. Eu também vejo que Deus vai santificar a noiva. Porque o noivo não vai casar com uma noiva cheia de mancha e ruga. E Deus vai santificar, purificar, regenerar a sua noiva, como disse o apóstolo Tito. Ele vai regenerar, ele vai lavar roupa, ele vai passar o sangue, ele vai levantar. A que custo eu não sei. Mas eu acho que a gente já faz ideia. Vai doer. Por tudo que está acontecendo aí. Hoje você não pode falar certas coisas, só que ainda fala sem ter problema. Mas vai chegar uma hora, quando você falar, você já sai preso do altar. Vai falar? E se Deus mandar falar, cala. Porque a igreja sempre teve que passar por perseguição para se aproximar do dono. Isso não é privilégio da igreja moderna, da igreja brasileira ou da igreja americana. A gente precisa entender, porque às vezes, por falta de conhecimento bíblico, a gente parece que é o lixo de tudo. E não, nós somos uma geração maravilhosa. Nós somos uma geração que tem tudo para romper, que tem tudo para viver milagres extraordinários. A gente se afastou, mas Jerusalém também. Mesmo ainda no avivamento. Quando do alto desceu o poder para revestir, eles receberam o poder, mas esqueceram de ser testemunhas por todos os lados. E o que Deus fez? Enviou perseguição. E na perseguição, muita gente boa morreu. Aliás, a gente pode falar do diácono Estevão, que morreu apedrejado, mas morreu apedrejado cheio da glória de Deus, olhando, eis que vejo o céu aberto, e o Filho de Deus assentado à destra do trono. Então, as pessoas ficavam malucas. Não imputava erro a ninguém, assumia a responsabilidade. A igreja está voltando e vai voltar a parar de apontar e dizer, não, ai de mim. Porque quando Isaías, eu já estou aqui, né, saí de um negócio. Vambora, continua. Isaías já era profeta de Deus, um homem de Deus, mas habitava no palácio de Urias, que se perdeu lá. No ano da morte, Uzias, no ano da morte do rei Uzias, ele vai dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí saiu um anjo, tocou com brasa viva na boca dele, porque ele já estava contaminado. E quando ele é tocado por Deus, antes a mensagem era, ai desse, ai daquele outro, ai dos que bebem, ai dos que fazem, ai dos que acontece. Quando ele é tocado por Deus de novo, ele já era um profeta. Aí ele vai dizer, ai de mim. A igreja está voltando para ai de mim. Porque a igreja precisa voltar a receber, independente de quem seja. A igreja precisa voltar a ser canal, independente do que aconteça, do preço que tem a pagar. E eu faço parte disso aqui, não é julgamento. Eu sou essa igreja, mas a gente está voltando, eu estou nessa busca. Porque quando voltar o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Nós estamos na época terrível.
e ao mesmo tempo abençoada. Porque, vamos dar um exemplo aqui do charco de lodo, né? Do manguezal. Ele serve para equilíbrio. Deus nunca vai tirar. Então, do mesmo jeito que tem água limpa, é necessário que tenha um manguezal para que gere equilíbrio. Aliás, o que está desequilibrando todo o planeta é exatamente a destruição de tudo isso. Então, quando uma coisa parece genuinamente ruim, ela pode ser excelentemente boa. Porque ela vai te colocar onde você precisa estar. Ela vai te levar onde você precisa estar. A gente vê o profeta Elias extremamente usado por Deus. As pessoas falam dos 400 profetas de Baal. Ele não lutou contra 400, ele lutou contra 850. 400 de Baal e 450 de Acera, que as pessoas se prendem à parte do texto. Ele subiu, Deus mostrou a glória dele. Depois ele tem que matar os profetas, ele está exausto. Ele sobe para o monte depois com o seu discípulo e diz, olha, vai lá e sobe e vê o que está acontecendo. E aí esse menino sobe por 7 vezes e desce uma vez uma pequena nuvem do tamanho do mundo do homem, virou um louvor poderoso, inclusive. Uhum. Então vai, corre, avisa e acaba e manda ele pegar o carro que está vindo chuva grande. Aí o cara só viu uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas o milagre não era só a morte dos profetas e a restauração de Israel. Era, sobretudo, a chuva voltar, porque Elias tinha acabado com a chuva sobre a terra. Ele orou a Deus para que não chovesse, não choveu por 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo, e está orando, e a chuva voltou. Mas depois disso, qualquer um de nós, ele ia para casa dar uma descansada, exaltado. Elias foi para o deserto pedir a morte, porque entrou em crise. Porque achou que os profetas todos estavam mortos, e ele não era melhor que os profetas. E aí Deus vai atrás dele e diz, olha, tem 7.000 que não dobraram o joelho, rapaz, não é só você não. Então, a gente sempre vê o tempo todo Deus preservando sua casa, Deus preservando seu povo e Deus preservando sua palavra. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vou continuar nessa pegada aqui. Tá na mídia estourando essa coisa de bota pra fora, vai aceitar, não aceita. A igreja, vamos falar da igreja brasileira, ela tá preparada para receber o público LGBTQIA+. É para falar a verdade? É para falar a verdade. Ou só para agradar a galera? Não, é verdade. Aqui a gente fala a verdade. Não, a igreja não tá pronta. A igreja não tá pronta. A igreja não tá pronta nem pro LGBTQIA+, não. A igreja não tá pronta para aquele ainda que tá enrustido. Enrustido pode falar? Eu nem sei se pode mais, né? Pode falar. Que ainda está escondido, mas que você já vê que é, tanto homem quanto mulher. A igreja não está pronta, porque a igreja julga e põe para fora. Isso aí. Eu prego em muitos lugares. Hoje eu diminui muito a minha agenda, mas eu prego em muitos lugares ainda, sobretudo em muita igreja de amigo, né? Eu tenho visto muita coisa. E uma das coisas que mais me dói ver é filho de sacerdotes envolvido. Mas por que isso está acontecendo? Porque é forma da igreja ser tocada. É forma das pessoas pararem para pensar, calma aí. Eu tenho uma família na igreja que tem um filho homossexual que mora com outro. E quando os pais descobriram, eles entraram na igreja pedindo gabinete comigo, marcaram comigo, e choravam. Não vou aceitar, não posso, isso, aquilo, outro. É um absurdo isso. Não foi essa criação, aquilo, eu estou vendo. Deixei eles, o momento deles é importante. Eu entendo. Quando eles acabaram de falar, o que o senhor acha, pastor? Falei, por que teu filho homossexual deixou de ser seu filho? É isso que faz um pai e uma mãe? É dessa forma que vocês querem levar as coisas? Traz o filho para perto. Vai melhor. Traz para a igreja. Traz para perto de mim. Deixa eu cuidar deles. Meu pastor, mas eu não posso aceitar. O senhor aceitaria? Eu também não. Mas não colocaria para fora. A gente não transforma as vidas com ódio. A gente transforma as vidas com amor. Aliás, são as mensagens de ódio que expulsam. Jesus tinha tudo para matar, para fazer, para acontecer, mas ele amou. Jesus sendo crucificado, pronto para morrer, entregar o seu espírito. Ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus sendo atacado na cruz, por um ladrão condenado, o outro defendendo.
Jesus olha para o ladrão que está ali condenado. Só que ele começou a defender. Ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Na igreja de hoje... não posso falar essas coisas, não. Pode, vambora. Melhor não, a diretora já está me olhando de cara feia ali, rapaz. Na igreja de hoje, ele morreria, diz, não, tu merece isso, vá para o inferno. Jesus olha para o cara e diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. E é por isso que tem muita casa dividida, muita mulher de oração, homem de oração, que a casa está destruída, porque a gente não ama quando as coisas precisam ser tocadas por amor. Amar quando está tudo bom é fácil. Mas Deus chamou para amar teu inimigo, cara. É mole? Claro que não. Eu já tive que perdoar quem me roubou. Eu já tive que perdoar quem me amaldiçoou e disse que ia me matar eu e meu filho. E eu não estou falando de quantia pequena. E o dia eu falar, tá perdoado em nome de Jesus, você não me deve mais nada, vá em paz. Só que quando você perdoa, você precisa entender algo. Não dá para orar mais a Deus para aquilo, não. Não perdoa? Acabou. Ficou para trás. Perdão não é esquecer. Não vai esquecer nunca. Eu sei exatamente quanto ele me deu volta, quanto que ele me roubou, quando ele meteu a mão na pistola e ameaçou, eu sei tudo isso. Mas hoje isso não me causa mal nenhum. Pelo contrário, nem me faz ter raiva. Só amor. Aí eu amo? Amo. Se voltar, pastor, quero contigo? Claro que não. Porque o amor não faz a gente idiota. Eu não posso conviver com quem eu não confio. Não posso conviver com quem eu não respeito mais. Mas isso não pode mexer com quem eu sou, com quem Deus me chamou para ser. Então isso faz parte de um processo que a igreja está entrando. A igreja está entrando. Você não sabe, vai saber agora. Eu fui durante alguns anos debatedor de uma rádio famosa, secular, que toda vez que tinha debate só sobre esse tema, eu era o cara cristão que sentava na mesa. Eu era o pastor chamado. Durante muito tempo. Eu posso, pode dizer o nome? Pode, claro. Rádio Globo. Me ligar, pastor, o senhor pode participar aqui? Por quê? Porque independente de eu participar com a liderança, eu nunca afrontei ninguém, eu nunca desrespeitei ninguém, mesmo não abrindo mão das minhas convicções, dos tratamentos. A igreja está cheia de gente nessa área, pedindo socorro. Quem sou eu para não estender a mão? A minha igreja tem uns 4. E graças a Deus por causa deles. Porque estão lá. Eu sentei com um semana retrasada, me pedindo no gabinete, chorou, falou, pastor, eu sou gay. O que eu vou dizer para ele? Que Deus não ama? Mas só que eu não pratico. Eu decidi o celibatário. Eu não quero viver isso, porque eu sei que é uma prática errada. Mas eu preciso. Falei, calma, meu filho. Calma. Acalmar a alma dele. É um processo. Mas que coisa maravilhosa ele poder dizer para um pastor, sem medo de ser rechaçado, sem medo de ser posto para fora. Ele quer trabalhar na igreja. Eu disse, você vai trabalhar na igreja, mas a gente precisa ter algumas reuniões ainda. Porque eu preciso mostrar para ele que, primeiro, ele não é gay, ele tem tendência. E entrar numa conversa com ele um pouco mais profunda, gradativa, como se ele fosse meu filho. Porque o que eu faria com meu filho? Eu preciso fazer com ele. E foi isso que eu ensinei para esses pais. Hoje, volta e meia, esses meninos estão na igreja dando glória. Me respeitam os pais, e está tudo caminhando. Porque, irmão, quem salva não sou eu. Quem salva é Jesus. Aliás, quando todo mundo achou que o ladrão ia para o inferno, e por isso eu trouxe ele aqui para a conversa, ele foi o primeiro a entrar na glória com Jesus, irmão. Passou à frente de um monte de gente boa. De um monte. Porque se Jesus disse para ele, hoje... É hoje, pô. Vai subir comigo. Entendeu? Então olha quanta gente boa falou, quem é esse cara aí? Aí tava na cruz comigo lá, pagando preço. Tá chegando aqui. Pô, se deu bem. Os últimos serão os primeiros, pô. Será que ele entra naquele levantar, aportar e tá vindo o ladrão juntinho com Cristo? Você entendeu? Então, assim, o evangelho é maravilhoso, mas as pessoas esqueceram, grande parte, que o evangelho é transformação, é perdão. Os discípulos perguntaram quantas vezes tem que perdoar.
Ah, vocês estão com o número, tá? Perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Consegue tomar um susto. Perdoar não é esquecer, mas é decidir. Abrir mão daquilo e seguir a vida. Então, a igreja não está pronta, mas vai ser obrigada a estar. Porque ela não tem mais como fugir disso. Caramba! É, meu irmão. Olha, esse podcast demorou pra sair. Pra quem não sabe, né? É o quê? Acho que essa é a terceira vez que a gente tenta gravar. Tenta gravar. Então aí você falou assim, Júlio, das duas uma. Ou vai ser uma bênção, ou vai ser um fiasco. Fiasco. Eu acho que é a primeira opção. Em nome de Jesus, me ajuda aí, pô. Cara, falar nisso, a produção sempre pede, eu sempre esqueço. Era pra fazer isso no início, mas... Poxa, você que tá aí com a gente, dá aquele like, se inscreve nas nossas redes sociais, fortalece, deixa sua pergunta, deixa o que você achou do pastor Luciano Regis, desse nosso bate-papo aqui. Deixa aí quem você quer que esteja aqui, testemunhos, fortalece a gente aí, vamos interagir, beleza? Pastorzão, ai meu Deus, vou pegar um negócio mais pesado agora. Rapaz, o senhor vai ficar sério sempre aqui agora. Vai virar debate 93, vai ficar fixo aqui. Tem uma passagem bíblica que pra quem não sabe, eu também gosto de estudar um pouco das outras religiões. Uma delas é o kardecismo. Porém, a Bíblia proíbe consulta aos mortos. Sim. Né? Tenho muitos amigos kardecistas que amam. Morreu uma só vez. Segue o juízo. Mas tem aquela passagem que algumas Bíblias dizem que Saul, aquela passagem de Saul. Sim, consultou a polícia. Consultou essa bruxa, essa adivinhadora. E eu tenho essa minha... Eu acho que era realmente o espírito de Saul. E aí? Foi o espírito de Saul que subiu? Ou, para você, o que você acha nessa passagem? A gente precisa entender que o diabo quem é? É o enganador, o pai da mentira. Ele é mestre em enganar. Aliás, Paulo dizendo na igreja de Tessalônica, diz que nos últimos dias ele teria poder para fazer sinais que enganariam até mesmo os escolhidos. O que a gente esquece é que Satanás, vamos mudar, Lúcifer foi expulso. Sim. O Senhor expulsou por rebelião. E as pessoas acham que no momento que ele foi expulso, Deus pega o poder todo e tira. Deus não tirou. Ele virou um anjo recaído. Um anjo decaído, desculpe. Mas não perdeu o poder. Ele não é onisciente, nem onipresente. Ele não é. Nem onipotente. Não é. Ok. Só Deus é. E por isso só o Senhor é Deus. Mas ele carrega em si os poderes de fazer algumas coisas, né? E, sobretudo, os sinais de mentira que Paulo ensina à igreja de Tessalônica, né? Então, nesse sentido, é mais uma artimanha de engano, é mais uma artimanha de mentira. Porque quando uma pessoa quer muito uma coisa, é fácil você enganá-la, porque ela depõe o que ela quer, fica escancarado o que ela quer. É por isso que tanta gente é enganada ao longo da vida. Você vê gente entregando, desculpe a expressão, profetada. E que na hora a pessoa recebe como se fosse revelação. Por quê? É o mesmo espírito que o diabo usa. Ele tá na cara do que a pessoa quer. Então eu entrego a ela aquilo que ela quer. E se eu tenho poder de fazer sinal de mentira, então eu vou fazer sinal de mentira. Eu vou enganá-lo. Então, nesse sentido, é engano. Porque se a Bíblia diz que após o homem morrer segue-se o juízo. Não tem mais jeito. A parábola de Lázaro do rico explica muito bem sobre isso, né? Quando Jesus vai trazer essa parábola, ele fala de Lázaro e do rico, Lázaro do mendigo à porta do rico, só para que você se situe. E depois o rico é condenado e Lázaro vai para o seio de Abraão, né? E lá no seio de Abraão já está tudo na bênção, e no Sheol já tem choro e ranger de dente. E esse cara, isso é uma revelação poderosa, né? Porque, e aí não dá para ninguém afirmar o que significa isso, né? Porque senão uma revelação de entendimento,
Eu não posso afirmar categoricamente, eu não posso pegar um texto isolado como esse e criar uma teologia, como alguns fazem, porque eu crio heresia. E daí surgem as heresias, né? Pegar um texto isolado. O que é um texto isolado? Não é só pegar um verso, é pegar um exemplo que Deus deu e criar uma regra. Né? E é isso que as pessoas fazem. Porque o rico pede para que molhasse a ponta do dedo ou então pudesse avisar. E disse, não. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. O que aconteceu, aconteceu. Então, isso para nós é base de que a homem morreu, acabou. Se morreu com Cristo, salvação. Se morreu sem Cristo, condenação eterna. É o Sheol. E aí vai chegar a segunda morte. Mas isso é um outro papo para mais tarde. É outro papo que nós vamos... Tem muita coisa ainda para acontecer. O pastor vai voltar. Oba! Porque nós vamos entrar agora já num próximo debate. Em nome de Jesus, vamos ter um outro pastor aqui que ele vai trazer. Amém. Tá? Pra gente fazer um bate-papo aqui, uma coisa mais debate 93. Pastor, o senhor acredita que nós estamos já no princípio das dores? Nós somos a igreja que Jesus realmente está às portas como nunca antes? O senhor acredita que somos nós isso aí? Então, essa é uma pergunta complicada, porque o próprio Senhor nos direciona a não... Sim, entendi. Mas, vamos lá, o que o Luciano Regis acredita. Eu acho que a gente ainda não está no princípio das dores, mas está muito perto disso acontecer. Se nós somos a igreja do arrebatamento, eu sou obrigado a dizer que sim, mesmo que não sejamos nós. Porque a igreja do arrebatamento ela foi inaugurada com a advenção de Cristo, com o advento de Cristo. Essa passa a ser a igreja do arrebatamento pelas próprias palavras de Jesus. Agora, a igreja do arrebatamento é uma e a da tribulação é outra. Mas isso aí é um assunto... Eita, profundo isso aí, hein? Como é que é? Repete aí. A igreja do arrebatamento é uma, da grande tribulação é outra. Então, peraí, o senhor acredita, então, o senhor é pré-tribulacionista? Sim. Então a igreja mete o pé Sim. e vai ficar uma galera. Vai. Essa galera que Até por causa dos judeus, né? Do 144? Exatamente. Então, mas aí... E a gente vai estar governando com... É o que a Bíblia fala. A gente vai estar governando com... Fez eu entrar no negócio, né? Vambora. A gente vai estar governando com Cristo e o pau vai estar quebrando na terra. Eu acredito que o anticristo já está sendo preparado e já vai ser levantado. Isso eu acredito. Eu também. Para esse governo chegar. Isso eu acredito, né? Mas é aí que vai começar de fato, depois que ele tomar o poder, que ele começar uma grande coisa, segue um tempinho ainda, é que vai começar de fato o princípio das dores. Já com o anticristo aqui. Exatamente. Mas a igreja já saiu? Então, o anticristo ele vem antes da igreja ser arrebatada. Ué? É. Aí ele já começa porque o anticristo ele tem que começar a união entre os povos. A restauração do templo, do sacrifício. Já tá tudo comprado já, Então, isso já está acontecendo. Já. Só que aí, para chegar aos princípios da dores, ainda falta algumas coisas acontecerem, né? No meu entendimento. Sim. Não sou nenhum expert em escatologia, mas dentro do pouco que eu estudei, é isso que eu entendo. Só que aí vai vir um arrebatamento da igreja. E aí os 144, que tem a ver com as 12 tribos, ou seja, aponta para Israel, eles vão lutar para reconhecer o Messias, que é Jesus Cristo. O Messias que eles não reconheceram, exceto os judeus messiânicos, obviamente. E aí sim, o pau vai quebrar, a gente vai estar governando, e aí vai ter a fatídica batalha do Armagedon, quando tudo vai ser encerrado. E aí entra aquela outra pergunta, a gente vai morar no céu? É, porque aí tem essa galera aí, depois o céu vem pra terra. É um novo céu e uma nova terra. Aí então os testemunhos de Jeová estão certos nesse ponto aí, pô. Não, porque os testemunhos de Jeová acham que é só eles. Na verdade, eles estão fora, porque nem eles reconhecem Jesus. Eu tô rindo com respeito. Mas é verdade. É, porque se não reconhecer Jesus, parceiro...
toda língua confessa, todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se para condenação ou salvação, não importa, mas todo mundo vai ter que confessar. Acabou. Não tem jeito. Sem ele, nada podeis fazer. Pô, e o pior que eu ainda fico... Eu tô me polindo, né? Eu tô me policiando um pouco mais, que às vezes a pessoa fala pra mim, pô, não, todo caminho leva a Deus. Eu falo, não, levar não. Levar não. Levar não. Só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Ninguém vem ao Pai. Ou seja... Sou eu mesmo. Ele é o cara. Se não for por mim. Não vai pelo outro caminho, não, que o Waze vai te levar pra favela. Vai te levar o Waze pra vai emboscada. te levar pra emboscada. Não vai por aí, não. Jesus é o caminho. Ainda é a porta larga e a porta estreita. Ou seja... Não tem outro caminho. Não tem outro. Entendeu? Se você for pela porta larga, você tá indo pro caminho errado. A porta estreita... Cara, a porta estreita... Lá vem ele, rapaz. A porta estreita, hoje... Eu vejo que a porta para algumas denominações está bem larga. Mas quando se trata de porta estreita e porta larga, é muito aquém dos conceitos e preceitos humanos. Um exemplo. A porta larga, alguns anos atrás, os ricos iam para o inferno. Concorda? Concordo. Então todo rico estava na porta larga. Ninguém conseguia imaginar que um cara rico era abençoado e era rico pela bênção de Deus. Eu peguei ainda o finalzinho dessa época, eu não sou muito dessa época, né? Então era natural que as igrejas fossem um fiasco. Eu sou da época que ninguém usava exemplo de obra que não acabava como obra de igreja, porque não acabava nunca. Isso era vergonha. Por quê? Porque era assim que se cria. A ignorância, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece por causa do diabo. O diabo não pode contra o povo de Deus. O povo perece porque não tem conhecimento. Então, se você acha que essa caneca é sua, mas que Deus não quer que você pegue, cara, ela é sua, mas tá ali. Se você acha que pegar de tablet é pecado, tá, poxa, tablet era teu, mas já que é pecado, continua usando sua Bíblia sagrada, a Bíblia de papel. Porque aqui eu tenho um monte de Bíblia. Eu tenho mais de 100 Bíblias no meu tablet. Eu tenho grego, eu tenho hebraico, eu tenho um monte de coisa que eu posso acessar rapidamente e me facilitar. Só que isso durante um tempo era demoníaco. Algumas pessoas eu fui pregar, por exemplo, uma série de mensagens em Brasília, eu entrei numa igreja que o pastor falou comigo, isso aqui não pode usar tablet não. Eu falei, beleza, pode me levar de novo pro hotel? Porque ele achou que ele falou, não, vou te dar uma oferta. Aqui a oferta ia falar mais alto. Eu falei, não. Dá oferta para outro pregador, tô indo embora. Porque quando o senhor me convidou, o senhor precisa saber o pacote completo. Eu tenho Bíblia, tá aqui a minha Bíblia, mas eu uso o tablet para pregar. Aqui, porque eu não só faço esboço aqui. Esboço depois vira livro. E eu comecei a dar aula para ele de um monte de coisa. Então, se o senhor acha que isso aqui é instrumento do diabo, eu sou o quê? Porque ele não é usado sozinho. Quem manuseia ele sou eu. Então, ele não é um instrumento do diabo. Ele é o meio pelo qual o instrumento do diabo vai se manifestar. Então, obrigado, não posso pregar no teu altar. Foi embora. Ele chorou, pediu perdão, chorou no bom sentido, né? Lágrima, né? Não, que isso, meu pastor, aquela coisa, não sei o quê. Não, preciso mudar, porque eu sou da velha guarda aqui, não sei o quê. Falei, o senhor quer que eu pregue ou não? Pode pregar. Então tá bom, vou pregar na sua igreja. E fala o seguinte, não precisa me dar oferta não, vou deixar de oferta pro senhor. Tá? Porque assim, ele não entendeu o que eu fiz, mas eu não queria levar nada daquele lugar. Eu preguei, eu deixei o meu melhor naquele lugar, mas não queria levar nada. Porque existem coisas que são ruins. Bom, voltando para o assunto que a gente ampliou bastante, então isso tudo era porta larga. Então você jogava, por exemplo, a igreja do meu amigo, apóstolo Ezequiel Teixeira, Evangelismo Forte de Carnaval. O que falaram dessa igreja? Do Projeto Vida Nova de Irajá? Que era a igreja do diabo. Hoje um monte de gente copia. Lá era porta larga. Bom, é até larga mesmo, tem umas portas grandes, bonitas lá, né, irmão? Mas o caminho é estreito, porque o caminho estreito é seguir a vontade de Deus, é seguir a palavra de Deus. Eu não preciso hoje acrescentar nada na palavra para tornar alguém mais santo. Eu não preciso negociar nada na palavra para tornar alguém mais santo. O que santifica é a palavra. Santificai-vos na palavra. É a palavra que santifica um homem. É a palavra que liberta uma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu não preciso acrescentar nada, porque a palavra em si já produz o efeito.
Vós já estáis limpos, Jesus diz, pela palavra que eu vos tenho falado. Esses caras erraram depois, pra caramba, mas Jesus diz, vocês já estão limpos. O que Jesus está falando? Vocês já estão no caminho estreito, desculpe. Vocês já estão no caminho estreito. Agora, vocês estão no processo de tratamento, de libertação, de transformação e de santificação. O processo de santificação não é um pecador, não é um santo lutando contra o pecado, é o pecado buscando a santidade. Ou melhor, invertir. Não é um pecador buscando a santidade, é o santo lutando contra o pecado. É a separação. É ralho, está cortado do mundo. Você foi enxertado agora na videira verdadeira. Então você entrou no processo de transformação. Quando termina essa transformação? Quando a trombeta soar para você ou para mim. Isso. Porque alguns dizem, quando é que Jesus volta? Cara, para mim pode ser amanhã, eu espero que não. Mas quando que é o meu arrebatamento? Quando que Jesus volta? Eu sei que o arrebatamento está ligado à não morte, né? E eu estou só agregando aqui, a igreja ser levada sem passar pela morte. Eu entendo isso, eu sei que é isso, não fica nervoso não. Mas quando é que a gente se encontra com Jesus? Então, eu ouvi um pastor falando, presbiteriano, querido, ele disse, cara, você pode acreditar ou não em Jesus, mas de certa forma você vai ter que se deparar com ele, crendo ou não. Ou agora, ou mais tarde. Você não tem como fugir. Isso é uma verdade. Então a porta larga e a porta estreita para mim não tem a ver muito com o que dizem. Tem a ver com o evangelho, com o caminho. Se eu entreguei a vida a Jesus, eu estou na porta estreita. Porque se Jesus está na minha vida, ele vai me transformar. Se eu não entreguei a minha vida a Jesus, eu estou na porta larga. E eu vou viver como eu quero viver. Simples assim. E nesse caso o crente pode perder a salvação? Eita, Jesus. Eles vão expulsar eu aí. É porque o senhor é neopentecostal. Eu sou. Assembleano. Mas nem os neopentecostais, nem todos acreditam da forma que eu vou falar. Por quê? Porque uns é arminiano, outros calvinistas. Então, Isso. Normalmente, o senhor seria arminiano. Mas vamos lá. O crente pode perder a salvação? Eu procuro seguir a palavra, né? Eu gosto tanto da doutrina de Calvino quanto de Armínio, Wesley depois, e uma série de outras doutrinas poderosas, mas eu sempre preferi tirar a minha conclusão bíblica sem criar problema e sem que amanhã lá, quando chegar na glória, Calvino venha me pegar na mão, o Armínio, né, irmão? Ah, irmão, tá acabando com a minha doutrina, tá maluco? É brincadeira, irmão, em nome de Jesus. O bom é que os dois vão estar lá no céu. Exatamente. Quando a gente para pensar em salvação, o que você fez para ser salvo? O que eu fiz? Nada. Nada que eu faça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está em Efésios 2:8. Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida quando a gente estava morto no nosso delito e pecado. Morto toma a decisão? Não. Então não há nada a respeito da salvação que tenha partido de mim, senão dele. É por isso que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem convence o homem? O Espírito. Então, que tipo de obra eu faço parte? Nenhuma. A obra é sempre de Deus em prol do homem. Sempre. Nunca de mim em relação a Deus. Não sou eu que escolho a Deus. Você pode estar maluco? Eu que levantei a mãozinha para Jesus. Não, cara. Você não tinha outra opção mais. Você não tinha outra coisa senão confessar Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava fazendo a obra. João capítulo 15. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos desejei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Não tem a ver, porque quando a gente fala de fruto, a gente pensa no carro, na casa, na família. Isso tem a ver de vida. Eu começo a frutificar. Jesus na nação sacerdotal, lembrando que eu falei no início aqui, sem nenhum deles eu perdi, exceto o filho da perdição, Jesus. É aquele que foi destinado para isso, para que se cumprir o propósito. Todos os outros, Pedro negou Jesus? Negou. Quantas vezes? 3. Mas Jesus deixou ele embora? Foi buscar de volta. Os discípulos no caminho de Emaús desistiram? Foram embora. Jesus foi onde? Foi trazê-los de volta. Então o evangelho é isso. Então, baseado em todo um contexto, eu não creio que salvação se perde. Jesus está repreendido. Em nome de Jesus. Esse pastor está maluco, meu Deus. Irmão, preste atenção. Quem confessa a Jesus, o Senhor disse que de modo nenhum riscará o nome do livro da vida.
Aqueles que o Pai me deu. São meus. Até porque eu creio, só te cortando e para complementar, vamos. Não acho que não tem como interpretar diferente do que eu vou falar. Se Jesus falou que nenhum daquele que o Pai deu se perderá, se algum se perder, Jesus falhou. Exatamente, mas não é só isso, cara. Deus não é onisciente? Isso aí. Não sabe todas as coisas? Então, como é que ele vai escrever o nome? Imagina Deus agora. Desculpa, eu sei que eu já tive debate com isso. Tem pastor que pode ser sarcástico, cínico. Não tô, não. É a minha forma de ver as coisas, simplificar. Eu não vou sentar nunca num lugar para falar linguagem que ninguém entende. Eu vou tentar simplificar. Você imagina Deus com uma borracha, um lick paper? Toda hora. Pecou. Paga o nome desse miserável. Ei, não. Salva ele. Volta aí lá. Agora, traz de novo. Então, assim, não existe isso, cara. Não existe isso. Entendendo? Ó, Romanos 11, 29, para dizer que é invenção minha. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se ele deu, tá contigo. O mesmo princípio serve para Satanás, irmão. Ele, quando for expulso do céu, está condenado, mas ainda está com poder. Deus vai esvaziar. Por isso que diz, ai da terra. Porque o inimigo está aí. O mundo jaz no maligno. Se o maligno não tivesse poder, não pudesse fazer nada, qual é o problema? Nenhum. Mas ele está destruindo, causando caos e catástrofe. Só não pode tocar na igreja. Só não pode tocar nos escolhidos. Quem são escolhidos? Aqueles que caminham com Jesus. Ué, mas quando você vê a história, você vê um monte de gente que você tinha certeza que ia pro inferno. Daqui a pouco tu vê uma transformação poderosa. Por quê? Porque Deus já tinha projeto na vida dele. Só não precisa falar para você. O que Deus tem que fazer não precisa contar para ninguém. Ele simplesmente vai e faz. Quantas vezes a gente ouve testemunho maravilhoso? Aliás, teve um aqui, tomou quantos tiros? 10. Quem diria que ele estava vivo? Não tem como. Ele hoje é o quê? Pastor. Mas todo mundo disse que ele ia para onde? Pro inferno. Então pronto. Tá aí a prova, Marcelo. Grande abraço para ele. Você entendeu? Então, assim, eu conheci. Eu vou dar um exemplo, eu não posso dar um nome, porque alguém é muito grande. O cara parou na Ponte Rio-Niterói, tinha terminado o noivado, ele pulou para se matar, no vão central. Pulou? Pulou. Não tem como viver. Não tem como. Só que ele falou que lá, milésimo de segundo, ele falou assim: Deus me perdoa. Buf, pagou. 6 meses coma. Viveu. Caramba. Então, assim, ele estava condenado? Até pedir perdão. Não, mas ele estava condenado? Estou deixando uma pergunta. Quero que você pense. Ele estava condenado? Para mim estava. Para mim mesmo. Porque eu ia julgar. Hoje não mais. Porque a gente não diz... Não, deixa pra lá. Bora, pô. Liberta esse coração. O suicida vai pra onde? Inferno? Muitos dizem que vão pro inferno. Me mostra na Bíblia. Me dá uma palavra. Aos homicidas. Homicida não é suicida, pô. Vem pra Bíblia. As pessoas julgam muito fácil. A gente teve pastores que se mataram, cara. Isso aí. Um monte. Então, foi pro inferno. O pior de tudo é que tem gente infeliz que leva esse peso pra família dos caras que deram a vida. Mas que no momento de depressão, que ninguém sabia, porque muitas das... Ter cuidado aqui para falar, para não arrumar problema. Muitas denominações falaram que quando o cara estava em depressão era demônio. Então impedia os caras de tratar, cara. Nossa. E depressão é uma doença clinicamente comprovada, que precisa de tratamento contínuo. Então o cara surta. E foi o diabo. Então Deus usou o cara, fez uma obra grandiosa, mas no final o diabo fala: Deus, dá licença aqui, que agora é meu. Eu não creio nesse Deus. Injusto dessa forma. Eu não creio nesse Deus. E aquele que vier a mim... De maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu acredito nisso, cara. Eu tô perdendo tempo nos altares pregando, sobretudo na minha igreja. Aí vem aquela máxima, né, cara, de todo pecador que quer ser sem vergonha no evangelho. Ah, então eu posso pecar. Aí Paulo responde, aqui da Galácia: ué, como você, que morreu para o pecado, viverá para ele de novo? Nós que morremos no pecado, de maneira nenhuma voltaremos a ele. Então, assim, quem faz a obra é Deus. É Deus quem restaura, é Deus quem transforma, é Deus quem santifica. Ah, pastor, mas se o cara desviar, ele vai desviar e Deus vai fazer a obra que precisa ser feita nele. Como? Só ele sabe. E o desviado. Porque
que vai gemer bastante. De verdade. Porque Deus vai trazer de volta. Deus não vai perder pro diabo o final da história. Não vai mesmo. Não vai. Nunca perdeu, pô. Entendendo? Jó. O diabo tocou em Jó? Não. Não tirou tudo de Jó? No dia de hoje, quem era Jó? Os amigos de Jó. E eram amigos, não é igual hoje não, hein? Era amigo, amigo, amigo. Os amigos pagaram um preço que hoje ninguém paga não, irmão. Mas para aqueles caras, era inconcebível que aquilo fosse agir, ou permissividade de Deus, um agir de Deus de qualquer maneira. Para todos eles, Jó estava amaldiçoado. E quando a mulher de Jó vira para ele, amaldiçoa este Deus e morre, para um hebreu, para um judeu, é impossível dar tal declaração, amaldiçoa este Deus. Eles nem pronunciam o nome de Deus. É o grande eu sou, é o eterno. Eles não podem pronunciar, eles não falam. Então ela está dizendo para Jó o seguinte, olha, eu não sei o que de grave você fez contra o eterno, mas o que você recebe, recebe por merecimento. Mulher, tu fala como uma louca. Recebi o bem do Senhor, também não recebi o mal, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu? Mas nem Jó consegue entender, mas ele está na guerra confiando naquilo que ele sempre confiou. Festa dos filhos. Eu não sei se pecou, se não pecou, não quero perguntar, já vou lá com a minha oferta e vou santificá-los. Então, era um cara completamente temente a Deus. Mas ele mesmo vai declarar, capítulo 42, antes, eu te conhecia de ouvir falar. Todo o processo me aproximou do Senhor. Agora eu conheço de contigo andar. Então, quem sou eu para dizer, esse vai para o inferno, aquele vai para o céu? Mas eu creio no que está escrito. Entendeu? Que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, eu tomo posse. Amém. Mas não tem problema não, se você quiser ir para o inferno, tudo certo. Vai sozinho. Pastor, quero te agradecer. Vamos fazer a parte 2, porque tem muita coisa ainda para perguntar, tem muita polêmica ainda. E eu gosto de você que você fala mesmo, tá nem aí. Mas eu vou pedir para você deixar uma palavra para esse povo que vai assistir. Como foi incrível o que Deus fez na sua vida, na sua caminhada até aqui, por tudo que você passou, pelo homem que você veio se aprimorando cada vez mais. Eu gostaria de deixar, o senhor deixar essa palavra aí pro nosso público. Amém. Na nossa vida, a gente tem algumas oportunidades que não podem ser perdidas. Eu espero que essa seja uma dessas para você. Eu vou dar um exemplo de Gideão. O povo pecou. E eles começaram a clamar e clamaram por 7 anos. E Deus enviou um profeta. E Deus deu a mesma palavra para todo mundo. E que eles não queriam ouvir. Só que um homem pegou essa palavra, Gideão. E quando os midianitas começaram a cercar o arraial para invadir, Gideão pegou a palavra e não fugiu como eles fugiam. Eles se escondiam e perdiam a colheita. Só que Gideão foi malhar trigo no lagar. Por pegar a palavra, Deus veio a Gideão, o anjo do Senhor veio, na teofania no Antigo Testamento, é o próprio Deus que está chegando. Ele senta debaixo do carvalho, carvalhos são árvores plantadas pelo próprio Deus, tudo é para que eu e você saibamos que foi o próprio Deus quem veio a Gideão. Ele senta e diz para Gideão, Pai seja contigo, homem valente. Gideão vai entrar nas questões das perdas e Deus não questiona isso, porque quando Deus chega, um novo tempo se estabelece. Sabe por quê? Porque independente de tudo que tinha se perdido, Gideão se agarrou a uma palavra. Por que eu entro nisso? Gideão depois vai se transformar num líder de excelência, num grande juiz, num grande estadista. Deus vai dar vitórias extraordinárias a Gideão e assim na minha e na sua vida. Mas por que eu pego essa palavra? Porque você pode estar esperando uma série de sinais de tudo que você precisa é uma palavra. E essa palavra você recebe agora. Agarra, levanta a tua vida, porque Deus é contigo. Nada pode te impedir, a não ser você mesmo. Deus é na tua vida. Se ninguém quer, pega você, porque Deus vai aparecer, vai se manifestar e vai glorificar o nome dele na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aproveita depois e vai lá, assina o canal da igreja no YouTube, tá bom? Projeto Restaurando Vida Tini Lopes, vai lá no projeto. A gente está mudando um monte de mídia por causa do Júlio. Então já vou estar te dando TikTok, porque eu era prego nisso, vou estar te dando tudo. Quando eu voltar, eu te dou a mídia toda. Mas ajuda a gente lá também, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz.
Amém. Realmente, gente, não deixa de seguir Igreja Projeto Restaurando Vidas, Pastor Luciano Regis, Religados Podcast e o meu, quem quiser me seguir lá, Júlio Andrade P Podcast. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigado, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, fui!